Um telecast, uma análise detalhada desse empate em 2-2 entre Juventude e Sport lá em Caxias do Sul, tá? A gente já vê aí na tela, para quem está assistindo no YouTube, a matéria do NE45, nosso portal de notícias, que diz o seguinte: com o gramado alagado, o Sport consegue empate contra a Juventude no apagar das luzes e se mantém vivo no G4 da Série B. É um jogo, tá? É um jogo que nos leva a uma linha de análise um pouco diferente do que vinha sendo a série histórica, eu vou chamar assim, desse programa. Porque hoje, no Alfredo Jaconi, a gente teve um gramado em condições muito precárias de jogo. Um gramado em que nos tira um pouco a base de comparação, de evolução, de desempenho. A gente tem que focar em outras questões, em outros fatores. Dentro dessa análise, eu considero que foi um mínimo alento ver o esporte combativo. Talvez hoje não tem ninguém que vai dizer que a postura do time foi uma postura derrotada, foi um time cabisbaixo, foi um time passivo. Não vi dessa forma. Eu acho que o esporte demorou um pouco a entrar no jogo, a entender o jogo, mas depois que o fez, foi até melhor do que o Juventude. Eu acho que o Sport conseguiu ter mais chances e, fundamentalmente, chances melhores, chances mais claras. Tá? Só no primeiro tempo, o Wagner Love teve uma bola de frente para o goleiro, tá? Em que ele tenta dar uma cavadinha, e um pênalti, em que ele bate de uma forma inacreditável para as condições, né, que o gramado se apresentava. O Sport sai atrás, empata o jogo no belíssimo gol de Alan Ruiz. Volta para o segundo tempo, o filme se repete, de novo a bola aérea. E a gente também fica com a sensação de que não importa adversário, local, condição da partida, o Sport leva 2, 3 gols todo jogo. Né? A defesa segue falhando, existem falhas de marcação no campo inteiro. Mas, de novo, o Sport conseguiu, de alguma forma, chegar, né? Teve bom chute de Felipe, foi criando algumas chances. Eis que já na reta final dos descontos, chega ao empate, uma jogada uma bola bem desviada, Edinho aproveita, dá um toquezinho, tira do goleiro. O jogo ia até os 52, né? O jogo ia até os 51. O gol do Sport leva a partida aos 52. O Sport leva uns 40 segundos ali de um certo abafo, a bola fica rodando na área e acaba que a partida é definida na cobrança de lateral. E poderia ter saído o terceiro gol do Sport, Edinho finaliza para dentro, mas uma marcação bem estranha do árbitro. Né? De novo, ontem eu e o Cássio a gente passou uns 10, 15 minutos aqui discutindo, inclusive ferozmente. E você viu que depois tinha o print da lateral, né? Você viu que ainda não saiu o negócio, mas que tinha o print da lateral. Por conta do procedimento do VAR. E hoje talvez a gente tenha um debate aqui por conta do procedimento do árbitro na jogada. Tá? Mais do que o ato em si da jogada, o procedimento do árbitro nessa jogada. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar de arbitragem também. No final das contas, 2-2, resultado bom para o esporte. Não dá para tratar como resultado ruim. É uma partida difícil. O esporte controla o Juventude, segura ali o Juventude, ainda que a tabela do Juventude seja muito boa, mas dá uma contida e, de alguma forma, ganha aí uma força, um novo empurrão moral para o jogo em casa contra a Chape. Tá? Essa é a abertura já com uma pitadinha de comentário meu. Afinal, eu trouxe a minha visão em relação ao esporte combativo. Existem outras questões para abordar, escolhas de Henderson, etc, que a gente vai ao longo do programa. Tá? Então, Cássio, queria a tua visão desse jogo. Tá? Se você viu pelo menos essa competitividade do esporte, maior até do que nos últimos jogos, eu achei um time sério, um time atento. Tá? E se consegue extrair outra coisa, se a gente tem mais críticas a fazer em relação à linha de trabalho, tá? Vamos nessa primeira abertura
para saber qual foi a tua visão desse 2-2. Começando pela escalação, tá? Algumas mudanças, Peglo no banco, mas de saída, embora a atuação dele não tenha sido tão ruim, mas a escolha para o campo, na hora que teve Negueba ali de ponta, era um jogador para ter uma escapada, mas para mim me chamou a atenção porque parecia uma escalação sem nenhuma noção de como estava o gramado. De que o gramado, que a bola não correria, que travaria. Assim, não é possível que ninguém no esporte saiba como está o campo para colocar estreando um jogo. Negueba não tinha 1 minuto pelo esporte. Aí ele vira titular. Parecia que o Toró, Cássio, tinha caído há 20 minutos. Isso. Parecia que o Toró tinha começado em 20 minutos e a escalação já estava pronta e era aquela que acabou-se. E para deixar claro, não foi. O dia todo. Choveu muito na Serra Gaúcha. E essa escalação já me chamou a atenção. Anderson não mudou o esquema. No final tem lá 2 volantes. Não existe a figura de algum. Esse jogo vai ter 3 zagueiros ou vai ter 3 volantes. Não. A formação foi a mesma. O treinador continuou fazendo uma escalação que tentasse replicar um modelo de jogo que deu certo em algum momento, mas assim com outras peças. Mas assim não houve mudança de esquema. Estava lá a mesma situação. Não teve, por exemplo, ter Fábio Matheus e Felipe e Fabinho ser um lateral direito de maior proteção. Não, vai lá, Everton, Eduardo, os dois muito mal, eles reversam. Quem joga pior ali, ou é o Eduardo, como foi o último, ou Everton, como foi hoje. Isso passa dessa escalação. Vamos passar pelo primeiro ponto. Fabrício Daniel fez o gol lá contra o Avaí, entrou bem, banco de novo, não ganha a titularidade, não consegue ganhar. Começa o jogo. E alguns jogadores do esporte demoraram, isso é muito clássico no futebol, demoraram para entender como estava o passe. Inclusive, até já no segundo tempo, o Fabinho deu um recuo de bola assim, que ele levou até uma chamada dos outros jogadores assim, tu não tá vendo que o gramado tá não, para dar um recuo desse, e gerou até uma falta, que nessa falta o Juventude, enfim, acabou não marcando gol. Mas o começo do jogo do esporte aconteceu assim, até o dado Daniel trouxe assim, 11º gol, assim, antes dos 15 minutos, pô. Assim, é muito gol sofrido. Não é. A coincidência já ficou há muito tempo. É atenção, é falta de atenção, é falta de organização em campo e falta de técnica em vários lances. Veja só, num gramado como aquele, o Juventude, que não vinha sendo um grande mandante, no final cedeu o empate para o Sport, mostrou que não é um grande mandante, é o melhor visitante, mas não é um grande mandante. As melhores oportunidades que o Juventude teria seriam através da bola parada, porque ele tinha um jogador que bate muito bem na bola. Se fosse cobrança de escanteio, fosse falta direta ou fosse bola levantada na área. Seria assim com o Nenê. Aí, ali por volta dos 14, o gol foi aos 15, mas por volta dos 14 minutos, o Nenê vai pegar a bola assim, ele implorou, ele esperou que alguém chegasse para fazer a falta. Everton chegou e fez a falta. Ele de costas para o lance, assim, foi muito, muito infantil. Na hora que sai aquela falta, assim, eu acho que foi difícil o esporte. Olha a falta que o cara faz. É óbvio que essa falta vai dar uma merda. Porque assim, foi muito infantil. Foi tipo, não é que o Juventude, se fizer uma falta dali, o Juventude vai abrir o placar. Não é isso. Mas que faltas dali, que faltas naquela situação, era o caminho que o Juventude teria para marcar. Não tinha tantos outros caminhos. Não é para o Juventude ou para qualquer outra equipe, inclusive para o esporte. Seria difícil trabalhar a bola. Aí o lateral comete essa falta, vai um cruzamento na área e aí começa o terror, que é a bola aérea do esporte. Alguns jogadores dão pulo, outros marcam a bola e no final das contas, toda a bola aérea, ou basicamente todas as bolas aéreas, levam muito perigo. 1-0 Juventude. O esporte sem fazer, como eu concordo com o que o Fred falou, foi combativo, jogou um pouquinho melhor no segundo tempo, mas no primeiro tempo, por muito pouco, o esporte não foi para o intervalo, Fred, ganhando um jogo onde ele não estava bem. Sobretudo porque toma o gol, leva a porrada dos 15 minutos, mas aí acontece no jogo, uma bola aérea lá, Alan Ruiz pega um chute de primeira marca e faz um golaço, bota o esporte no jogo. Um outro lance que dá uma sequência, ele chuta de novo, uma bola, inclusive, rolada, no final das contas, por Negueba, que estava participando, e Thiago Couto fez uma defesa excepcional. Só que aí depois não teve nem a cobrança, porque isso já tinha sido pênalti. Mas, ao mesmo tempo, se aquela bola entra, teria sido gol ali, tá? O juiz não anularia para voltar para dizer, eu marquei pênalti. Ele não marcou, o VAR não poderia chamar para dizer, o lance foi pênalti. Na verdade, é que o Sport teve um benefício do pênalti depois de perder aquele gol, porque foi um bom chute e com a defesa de Thiago Couto. Aí vai para o pênalti, meu irmão. Naquela altura, era fazer o 2-1 e se amarrasse no vestiário de alguma forma. Aí vai para uma cobrança que perder. É óbvio que, você não tem a obrigação de marcar, a questão não é essa, não. E eu estava falando off aqui com o Cauê e Lucas, até antes de Fred entrar.
Eu, pelo menos, não, se eu já fiz, eu realmente não me recordo, mas eu nunca questionei muito o Juba pelo pênalti que ele desperdiçou contra o Ceará. Até porque ele tinha feito contra o Bahia, ele era um dos cobradores de pênalti do Sport. Na final, nunca isso. Teve aquela esfriada do laser antes dele bater. Teve tudo, exatamente. Mas ali era uma decisão de pênalti que eu perderia. Nunca alguém ia perder, depois o Gabriel Santos perdeu também. Teve o laser que esfriou. Para voltar a cobrança, né, de Danilo Barcelos, ele seria depois, mas esfriou muito ele, porque ele já ia cobrar e depois teve que voltar o cobrador do Ceará de novo. Mas eu sempre questionei Juba pela forma como ele bateu contra o São Paulo. Porque ali ele simplesmente ele fez a mesma coisa e possibilitou muito a defesa do goleiro do São Paulo naquela disputa, depois do Sport ter remado a noite todinha para buscar o 3-1. Aí é um pouco do que é Wagner Love hoje. A questão não é perder o pênalti. Mas no campo do jeito que estava, pouco antes, como o Fred lembrou, ele tinha tido uma chance cara a cara com a barra aberta, ele preferiu tentar encobrir o goleiro em vez de deslocar, de encher o pé, de fazer qualquer coisa, tentou encobrir o goleiro. Aí ele cobrou de uma forma que não é que o chute foi fraco, não é que o chute não foi no canto, foi o goleiro, nem o goleiro espalma até aqui, o goleiro não espalma assim não, o goleiro espalma até mais. É relativamente fácil. Cara. Isso, o goleiro espalma com a bola, o braço até recuado, ele não precisa esticar o braço. Isso tudo são elementos que ainda comprometem, mas ele bateu um pênalti rasteiro num campo que não se permitia o toque rasteiro, tá? Ali não tinha uma poça d'água como em outros setores do campo, mas ali choveu ali, meu amigo. Não tinha uma redoma, não. A água caiu daquele lugar também. Wagner Love flertou com uma vergonha gigantesca, pô, de bater num campo daquele um pênalti rasteiro. Porque ele bateu fraco, né? Se fosse forma, bater a bola de repente nem chegar. Porque foi inacreditável. E ali, ele não era o cobrador, tinha Jorginho, tinha Sabino, tinha outros cobradores. O Wagner Love até foi um dos primeiros, até quando o Ceará bateu e tal. Mas o Sport não poderia ser, naquele momento, a redenção de Wagner Love. Perfeito. Naquele momento... Outro erro é esse. Naquele momento... Pênalti nessa importância não vai para jogador que está na longa má fase. Como é que seria uma redenção para ele? Seria. Mas não pode. Seria colocar a redenção de Wagner Love como algo, naquele momento, mais importante à possível vitória do Sport. Se priorizou a redenção de Wagner Love em vez de quem é o jogador mais preparado nesse momento do time para marcar esse gol, e não é nem marcar, é para cobrar de uma forma melhor. Porque ele podia ter batido bem. Cobrar de uma forma decente. Uma forma decente. Porque assim, se perdesse, aí o goleiro fez uma defesa espetacular, aí bola bateu na trave, mudou a linha, mas não dessa forma. O cara que se batesse forte para cima, a bola pega na trave e sai, é do jogo. Acontece. Wagner Love não é do jogo. Acontece, exatamente. Mas naquele momento, aquela cobrança, ela parece muito mais próxima do momento de Wagner Love. Ela não parece um ponto fora da curva, foi um ponto fora da curva de um exímio cobrador. Não, ela parece um reflexo direto do desempenho de Wagner Love desde a virada do turno da Série B. Então, naquele momento, ele não era o melhor jogador do Sport para... Inclusive, aqui bateu contra o último jogo, quando ele estava no banco, era Fabrício Daniel, e Diego Souza já tinha entrado. Não, se foi Diego Souza entrou no segundo tempo, também estava no banco. As opções ali... Era Jorginho e Sabino. Sabino, Jorginho e até Alisson, que bateu muito bem contra o São Paulo. Mas Alisson também só tinha um pênalti, Wagner tem outros. Pênalti. Era Jorginho ou Sabino? Jorginho, mas ia ser Jorginho, inclusive. Ele tava com a bola. Jorginho pegou a bola, tá? Jorginho pegou. Mas eu acho que ele pegou a bola. Na hora que ele pegou a bola, não me surpreendeu passar com a Wagner Love. O próprio narrador falou, né? Isso. Eu não achei que ele ia bater, não. Na hora que ele pegou a bola, eu achei ele não vai bater. Eu pensei até o contrário, não vai bater, tá fazendo aquela muganga que a turma faz hoje em dia. Mas, enfim, não se priorizou o Sport ali. E aí, meu irmão, é um baque moral muito grande. Aí depois toma virada. Cássio, um segundinho, pra gente não ficar distraído. Só um segundo, tá? Várias pessoas no chat pediram, teve até um superchat nesse sentido, tá? Muita gente tá pedindo pra gente colocar a narração de Haroldo. Tá? André Rocha, inclusive, pede aí. Escutem a narração de Haroldo. Detalhe, eu não tuito durante o jogo. Tá? Eu só tuito quando eu acho que o jogo está perdido. Aí eu começo a tuitar. 40 e tantos. Eu não tuito durante a partida. Mas assim, já estava na minha cabeça esse Twitter, que é assim, se não é para ajudar, fique em casa. E Haroldo trouxe esse sentimento. Pedro, vamos aí muito bom, Rafael. Ouvir essa narração aí, que acho que foi expressou de forma muito imediata o sentimento de todo mundo.
Wagner Love para a cobrança na marca dos 45 minutos e meio. Vamos lá, Love. O gol que você não fez agora há pouco. Na frente do Thiago Couto. Quando você chutou, o Thiago Couto pegou. Agora o Thiago Couto não pode pegar. É o gol da virada do Leão. É Wagner Love com toda a experiência no mundo. Quase um quarentão da bola. Wagner Love que disse, inclusive, que pode até parar de jogar futebol. Não sabe se vai continuar. Wagner Love que se encaminha para a bola. Paradinha. Demorou. Bateu. Incrível e horrível cobrança. Uma das piores cobranças que eu já vi de pênalti na minha vida. Uma cobrança simplesmente lamentável. Uma cobrança absurda. Uma cobrança ridícula. Uma cobrança simplesmente horrorosa desse jogador tão experiente. Ele recuou a bola para o goleiro Thiago Couto. E ele já tinha perdido um gol na frente do goleiro do Juventude. Agora cobra de forma ridícula, absurda, inexplicável e simplesmente absurda a cobrança desse jogador. Wagner Love, Leonardo Boris. E tem um detalhe, é porque o VAR não chamou, mas o goleiro se adiantou, mas isso não justifica o ridículo de cobrança do Wagner Love. O VAR deveria ter chamado porque o goleiro não estava na linha do gol, ele se adianta agora. Pelo amor de Deus, Wagner Love. Wagner Love, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer um negócio. Wagner Love, é melhor ficar em casa do que ver isso aí. Falou e disse. Se é pra ver você cobrar pênalti desse jeito, é melhor, como você falou, fica em casa. É melhor ficar em casa do que ver um jogador cobrar um pênalti dessa forma. Porque era a chance clara de uma virada num jogo difícil. Num jogo... E ele tava pendurado, né? Eu até tuitei isso, assim. Uma dica aí, Wagner Love. Força o terceiro amarelo para não enfrentar isso no 2-1, né? Para não enfrentar a Ilha do Retiro sexta-feira, né? Parabéns pela narração de Haroldo na Rádio Jornal. E que é uma sensação dessa, veja só, aquela frase de Wagner Love, que Sabino depois foi defender, aquilo marcou, infelizmente, o jogador que estava tão alinhado com a torcida, aquilo marcou esse momento dele. Acabou, pô. Acabou a passagem ali. Aquela frase acabou, porque para falar aquilo ali você tem que corresponder. E foi o contrário. Na hora que aquilo foi dito, o futebol piorou de vez. Ele já não estava bem, né? Ele já não estava bem e foi por água abaixo. Foi por água abaixo. E é todo mundo que estava ali presente. Denis, Sabino. Veja só, todo mundo que estava ali, na linha de frente daquilo ali, joga muito mal. Aliás, o único que se salva daquela linha, basicamente, é Jorginho. O Filipinho, talvez. Jorginho. Todos os outros ali, assim, é inacreditável. Inacreditável. Então, aquilo ali, para mim, marcou Wagner Love, que tinha jogado tão bem no passado, começou tão bem esse ano. Queda de produção, até pela idade, seria normal. Mas eu acho que aquilo ali foi assim, muito difícil o jogador tão experiente ter falado aquilo, ter sustentado, que foi sustentado depois, foi para Sabino, foi lá defender, e nunca correspondeu em campo. Não era Romário, não, que fala e lá pode falar besteira, mesmo, mas no campo resolvido. Foi o contrário, ou seja, falou, perdeu a torcida, uma parte da torcida, não vou dizer que perdeu, mas perdeu uma parte da torcida e não consegue dar nenhuma contrapartida. Mas ele volta no segundo tempo. Ele volta. Que é o absurdo do absurdo, né? Ele volta no segundo tempo porque Anderson. Mas é Anderson, pô. Tirou o Jorginho, estava com amarelo. O Jorginho poderia. Tinha tomado um cartão na cabeça. Se o jogador está amarelado, o campo está dessa forma. Beleza, o cara pode pensar isso. Mas assim, simplesmente. Não muda nada. Veja só. Se fosse qualquer outro jogador que não tivesse o lastro que Wagner Love tem, é óbvio que uma atuação dessa o cara sai, que você tenta fazer algo melhor. Isso aí parece ser receio de perder o Negueba, se fosse o primeiro tempo, fosse de Negueba. Negueba tinha saído antes do como sempre saiu. Então, mas esse primeiro tempo de Wagner Love não foi o primeiro tempo dele assim. Esse hoje só foi muito turbinado. Foi muito turbinado, mas ele veio jogando dessa forma e ficou até os 26 minutos. Até quando entra o Fabrício Daniel, e aí você volta para ele. Ou seja, eu comecei lá na escalação, aí depois já esqueci Anderson, mas você vai andando, daqui a pouco volta Anderson. Ele tem um papel preponderante nisso tudo. Assim, no fim das contas, foi Peglo para resolver. Assim, o passe de Edinho foi de Fábio Matheus, que basicamente não tem tempo, não joga. Assim, injustiçado. Injustiçado é muito difícil analisar. E o jogo tinha característica para ele, inclusive. Totalmente. Joga. Totalmente. Força, apesar de força, pô. Jogo com cara forte. Isso, apesar de força. Aí termina o Sport tá lá com moleza, não. 7 rodadas sem perder. É verdade. É o time que... O único time que não perdeu nas últimas 7 rodadas. Porém, são 5 empates tomando muito gol, pô. Assim, muito gol.
É 3-3, é 2-2. Meu irmão, nessa sequência tem 2 empates em 3-3 e 2 empates em 2-2. Assim, detalhe, os 2 3-3 na ilha e os 2 2-2 fora de casa. Tirando do Criciúma, todos os outros o Sport teve que buscar. Porque o sistema defensivo do Sport praticamente não permite que o Sport busque a vitória. O Sport busca o empate. Assim, basicamente o Sport corre atrás do empate. Tem que empatar os 50 contra o Bahia, aos 48 contra o Juventude. Não foi no fim contra a Ponte Preta, mas estava 3-0. Você tem que buscar. Ou seja, é muito difícil. Contra o ABC, que você busca a vitória, mas até o último minuto você não tem nem chutado na barra. O sistema ofensivo simplesmente não permite, nesse momento, que o Sport busque a vitória. As coisas, para mim, é tudo muito sintomático. É tudo consequência. O sistema defensivo, Cássio, só para ficar claro, que acabou saindo ofensivo. O sistema defensivo não permite, né? Defensivo. Desculpa, o sistema defensivo. O sistema defensivo não permite que o sistema ofensivo está muito mal, mas eu estava falei 2 ou 3 vezes, estava, obviamente, falando o contrário. O sistema defensivo não permite o goleiro, velho. O Sport, você vê que uma atuação dessa. Nenhum goleiro do Sport, embora tenha levado 2 gols, Thiago Couto, mas eu não me recordo de nenhuma atuação de um goleiro do Sport como essa de hoje, Thiago Couto. Nenhuma, 0. Uma cara a cara defende, um pênalti pega, um chute de fora da área difícil defende, outro chute no cantinho no primeiro tempo defende. Assim, você consegue um jogo que deixa pegou no ano passado. Assim, simplesmente até Maílson existia, depois acabou. De Maílson para frente. De Maílson para frente. O Sport simplesmente concorre na Série B com um nível de goleiro que pode ser um nível de goleiro da Série B. Eu repito, pode. Pô, se Denis estivesse estivesse no Londrina, seria um ótimo goleiro do Londrina. Se estivesse na Ponte Preta nesse momento, se tivesse outros times que estão ali brigando, seria um ótimo goleiro. Mas para o time do G4, a mesma coisa do ano passado. Para um time que busca o acesso, ter um nível de a bola, se for na barra, é praticamente gol, é muito difícil, pô. Aí você vê, e você tem respostas de todos os jogos do outro lado, que os caras têm atuações muito mais precisas. E o Sport negligencia essa questão. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui que a gente abordou no programa de ontem, tá? O Vitória, nos últimos 10 jogos... Trocaria, inclusive, tá? Para próxima, apesar que ela fale de Jorge, eu já trocaria. Assim, eu abro daqui a pouco essa pergunta, mas vamos trocaria. Lá. O Vitória, nos últimos 10 jogos, só sofreu gol em 2 deles. Tá? Ou seja, 8 jogos sem sofrer gols de 10. O Atlético Goianiense, nos últimos 10 jogos, só levou gols em 2 jogos. O Sport leva gol todo jogo. A Ponte Preta não faz gol em ninguém. Ninguém. Tinha feito 17, Fred. Tinha feito 17 gols até então no Campeonato Brasileiro. Fez 3 contra o Sport. Nos 2 jogos anteriores não fez nenhum, já voltou a não fazer de novo. Mal tem chance. Quase não tem chance. Contra o Sport fez 3, poderia ter feito até mais. Tá? A gente vai trazer Lucas, Cauê, tem a abordagem deles. Mas para a gente não ficar indo e voltando para alguns temas, tá? Eu vou pedir agora uma série de superchats relacionadas a Wagner Love, tá? Para a gente tratar o assunto Wagner Love aqui, tá? Rodrigo Brito é o primeiro. Wagner Love é nocivo, faz tempo. A versão obesa de Sabino também, tá? Vamos lendo outros comentários e a gente faz E são 2 caras, os 2 protagonistas daquele pronunciamento ridículo que foi protagonizado aí pelo elenco do Sport. Eram 11 jogadores ali. E os 2 são os principais ali que botam a cara. E são os 2, hoje, para mim, piores jogadores do Sport. Não hoje, segunda-feira, no jogo contra o Juventude. Love foi. Mas, assim, hoje, no momento, no grosso, para mim, são os 2 piores jogadores do Sport. André Rocha, tá? Volta ali, foi Rodrigo, né? O nome do primeiro superchat. Obrigado pelo apoio, pela participação, Rodrigo. Vamos lá para André Rocha, ver o que é que ele tem a dizer sobre Wagner Love. Diretoria omissa, a jogador e treinador prefere lascar o Sport barrando Fabrício, não escala os melhores. Love e Ederson levaram o Sport ao fundo do poço. Tá? Você vê que o tom das mensagens, apesar de ser um resultado bom ali no aperto matemático, tá? Bom na circunstância do jogo, a torcida
não demonstra. Porque, Fred, eu acho que o torcedor. Porque agora acordou, todo mundo acordou que a conta do acesso virou. Já foi fora. O torcedor entendeu o torcedor entendeu o contexto, Fred. O torcedor entendeu que não é mais o resultado em si, parte da torcida, na verdade, entendeu que não é o resultado apenas em si, que simplesmente o time virou passageiro. O Sport virou um time que colapsou, que você não enxerga esse empate hoje como um empate que vai ser positivo porque o Sport vai ganhar para a Chape no próximo jogo em casa. Você não tem essa confiança. Porque se você tivesse essa confiança, o torcedor estaria olhando esse jogo hoje, esse empate hoje, como um empate do acesso. Mas não tem como. Porque você, quando olha o contexto, você olha, como é que eu vou me garantir diante da Chapecoense com esse time jogando do jeito que está? E lógico, dando todos os descontos do gramado de hoje. Mas não é só o desempenho, é comportamento, é um sistema defensivo que simplesmente não existe, esfarelou-se. Então você não tem a confiança. Você não tem aquela achar que o time não vai tomar um gol e lá na frente a gente vai conseguir fazer um e tá resolvido. Você não tem. Hoje, o Sport é um time que não tem como você apostar um resultado dentro de casa. Não tem como você garantir que vai levar. Não há e é nisso que o Sport se transformou. Uma perspectiva positiva de segurança, Cauê, para Sport e Chapecoense, não. Vai ser uma batalha, ele vai encher, o Sport vai criar chance, a gente sabe. Mas é jogo muito mais difícil do que foram os últimos na ilha. Exato. Do que foi Fred, os gols de bola parada. Os gols de bola aérea que o Sport toma de bola parada são absurdos. São absurdos porque tem erros individuais em alguns momentos, não estou nem colocando os de hoje, no contexto, porque são tantos gols que o Sport toma antes dos 20 primeiros minutos e de bola parada aérea, que não é só individual, são escolhas de posicionamento. A bola do primeiro gol, Filipinho estava com 2 caras nas costas dele. Tem como crucificar o cara? Será que tem como crucificar Filipinho, que vinha com o zagueiro do Juventude de frente contra ele? Como é que é o lateral esquerdo, que não é alto, vai pegar o zagueiro? No jogo anterior, eu tinha até comentado que naquele lance do início do jogo contra a Ponte Preta, que era para o Sport ter tomado um gol ali, quem estava marcando o zagueiro mais alto da Ponte Preta, Matheus, que sai até machucado depois, com 1 metro, quase 2 metros, era Eduardo, que estava no lance. Então é absurdo. A marcação de bola aérea do Sport é um absurdo. É totalmente absurda. E não é corrigido. E não é corrigido com semanas cheias. E não é corrigido com erros sucessivos. Então, o problema é de alguém. O problema é de alguém, porque se não conserta, se a pessoa, quem treina, não consegue consertar erros que, se fossem exceções, poderiam ser individuais, é porque há o erro de alguém. E é sistemático esse erro. Mais superchats, a gente além da série de superchats de Wagner Love, né? Cauê acabou voltando ou entrando ali na questão das bolas aéreas, dos gols, porque é o drama aí do momento, mas vamos lá. Tem mais superchats relacionados a Wagner Love. Adriano Gouveia. É muito importante esse ponto que Adriano traz, tá? Edinho rendeu na posição que deveria ser mais testado, na ponta esquerda, até pelo deserto de jogadores ali. No mais, fora Love, entra Diego Souza. Teve um momento do campeonato que eu cheguei a dizer isso. Melhor do que Peglo, melhor do que Michel. Pô, coloca Labandeira de um lado e Jorginho do outro. Até porque com o Jorginho em campo... Edinho. Até porque com o Edinho em campo, você tem a bola parada. E hoje eu vi muita gente reclamando no Twitter quando Edinho entrou, trocou um pelo outro, e de fato não fazia muito sentido você pensar em Edinho, né, num jogador rápido para aquela situação de jogo. Mas eu achei que mas tinha bola parada. Só para bola parada. E Edinho é mais forte também, Edinho é mais entroncado, né? Acabou que o destino fez que Edinho fizesse o gol de empate, numa bela jogada dele, eu sei que a bola sobra, mas ele foi muito bem, e ainda fizesse o possível gol da virada, né, que a gente debate daqui a pouco. Isso é uma coisa que eu não gosto, por sinal, assim, o ponta, eu sou só ponta direita, meu amigo, não, você é ponta. O ponta tem que ser ponta direita e ponta esquerda, o cara tem que alternar, tem que jogar como é trocado, não é lateral. Lateral é outra história, lateral é lateral, que vai compor, vai defender ali, tem a perna certa para marcar, mas o ponta, porra,
O cara ser blocado, jogar um ano inteiro só na ponta direita, não ser testado do lado esquerdo, é mais um fato aí que a gente vai acumulando nessa cartilha aí dentro dessa Moreira, né? Mais para frente do programa, a gente vai debater a escalação ideal, tá? Final do programa a gente vai dizer qual seria a escalação ideal de cada um para o jogo de sexta. Mas vamos lá. Leonardo Marinho. Campanha Fica em Casa Love. Essa campanha vai ser pesada para sexta. É uma situação... Ele vai ter uma ilha bem pavio curto, tá? Sobre ele sexta-feira, porque a ilha pesa 12, 13 atuações de baixo nível, seguidas, tá? Pesa contra ele. Apesar do treinador dizer que não faz diferença a ilha, né? Vai pesar essa sequência de atuações ruins, pênalti perdido, gols perdidos. Porque não, teve uma época do ano que ele não está fazendo gol, mas estava jogando muito bem. Agora ele joga mal, desperdiça chances. Tá? Desperdiçou o pênalti daquela forma, vai pesar contra ele, sem falar que tem Diego Souza e tem Fabrício pedindo passagem. Tá? O time fica muito melhor quando ele sai hoje. Claro. Tá? É um fato muito claro. Vamos lá, mais superchats sobre Love. Vocês acham que em algum momento o Anderson vai ajustar a escalação? Tá? Feliz aniversário para Cássio, tudo de bom. E o Grupo Wagner maltratou hoje. Valeu, a gente responde depois, tá? Ilo Gregório, só Cássio aí manda um abraço pelo feliz aniversário, mas depois a gente comenta essa história da escalação. André Valcárcer. Valeu pela força, André. Wagner Love sabotou o Sport hoje? Intencionalmente, lógico que não. Eu acho que não. Lógico que não. Jamais eu vou sugerir dizer isso. O cara lutou, fez o que pôde. E agora? Não era ele para bater aquele pênalti. E uma vez ele assumindo a cobrança, jamais deveria pensar em bater da forma que bateu, tá? Repito, e a cavadinha também, pô. Ele não pode... O pênalti é foda. O pênalti é foda porque é o lance parado. Mas a cavadinha, a escolha dele pela cavadinha é um negócio assim, inacreditável. A bola ia ficar na poça, não na poça, como o Cássio falou, não tinha uma poça ali visível. Mas o campo estava pesado, estava encharcado. Se a bola passa do goleiro ali, aquela bola não ia entrar em campo, não ia entrar no gol, pô. A tendência era ela parar ali, porque ela estava muito fraca. Então, meu amigo, um clarão, chute, enche o pé, pô. Fura a rede. Felipe Ataíde aí. Vamos lá. Felipe Ataíde. Cobrança de rapariga essa de Wagner Love, né? O VAR era para voltar, o goleiro se adiantou. Alan Ruiz merece a titularidade. Eu acho que o goleiro não se adiantou, não. Eu não achei, não, também. Eu vi Boris, no vídeo que a gente viu aqui, Boris fala isso. Durante o jogo, eu tinha visto esse vídeo e vi esse relato de Boris, mas não achei. O replay que eu vi também não achei que o goleiro se adiantou, não. Acho que ele deixa um pé e ele faz o que pode, ele deixa um pé só. Adianta um pé, mas um pé fica na linha. Gabriel Martins. O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Tirando o Love, não faltou vontade do time hoje. Seguimos. Não vamos para essa questão da vontade, não. Tá? Vamos para a questão técnica, física e de desempenho. Eu tô nessa, é questão técnica, física e de desempenho, e por isso que ele não era o melhor cobrador naquele momento, nem de longe. Veja só, em outros momentos já aconteceu, mas quando o Wagner Love pegou a bola ali, alguém, em sã consciência, ficou de o 2-1. É Love. Assim, eu acho que na hora que eu olhei esse jogo, preocupação, eu disse, rapaz, gerou uma preocupação natural, e quando isso acontece, é porque é uma bagagem que chegou até aquele momento. Assim, para chegar até aquele momento, são muitas rodadas jogando mal, pô. Guilherme Barbosa, né, mais um aqui, comentando. Anderson tem a grande chance do ano de recuperar pontos com a torcida. Love no banco para Diego ou Fabrício entrar titular. O tragicômico é que ele não vai fazer. Tá? Vamos lá. Eu ia deixar para o final, mas as perguntas estão chegando nesse sentido aqui. Tem mais superchat direto sobre Love? André Luiz Araújo, Love é experiente, poderia pedir para ir para o banco. Ele se acha duvido maior. Muito. Ele se acha maior. Ele não vai pedir para ir para o banco também, não. Diz que ele só está fazendo gol sem querer, foi aquele gol, né, no último jogo. Acho que deveria pedir para ir para o banco, não. Isso é um treinador. Vamos lá. Muita gente tratou do assunto, então eu vou trazer logo agora essa questão
da escalação. Tá? E vou começar por 2 perguntas. Love titular, sim ou não? E Denis titular, sim ou não? Tá? Lucas, você que acabou não trazendo ainda a visão do jogo de hoje, né? Então aproveita para ir justificando, pode me dar a tua visão e respondendo essas 2 perguntas. Love titular, não. Para mim, já hoje ele não deveria ter sido titular. Eu até, de tarde, ele conversando com os amigos, não, eu acho que ele não vai ser titular. Tive essa... Enfim, achei que hoje podia ser já uma ruptura aí, mas não houve. Inclusive foi capitão do time, né? Sem Thierry, ele foi escolhido para ser o capitão. Fica mesclando ali entre Sabino, Thierry, Fabinho e ele, né? Acabou ficando com ele a faixa, apesar de Fabinho e Sabino estarem em campo. Mas para mim, não. A fase é terrível, terrível. Você falou muito bem, Fred, que no começo do ano, até ali no meio do ano, ele teve momentos ali de não marcar gols, mas jogando bem, ajudando, dando assistência, brigando, marcando. Era uma liderança dentro de campo. Hoje, assim, o que a gente viu de Wagner Love acabou completamente. Não resta nada. Não resta nada. Não resta o jogador técnico, ele não consegue dominar uma bola. Não resta o jogador decisivo. Visto o lance de hoje, cara a cara com o goleiro, e ele tem aquela opção de dar aquela cavadinha, como se ele estivesse lá em fevereiro e março, quando ele fazia isso, dava certo. Falta a compreensão do contexto. Se você tá mal, meu amigo, você tem que minimizar o risco de dar errado. E ele não tá fazendo isso. Não fez hoje, nesse lance que ele ficou na cara a cara com o Thiago Couto, e muito menos no pênalti, quando ele faz essa cobrança ridícula. Então, para mim, Love é reserva hoje do Sport, já deveria ser reserva do Sport. Não sei se Diego ou Fabrício, talvez até os dois, a gente vai falar mais na frente aí do Sport ideal. Para mim, eu acho que tem os dois, tem Diego e Fabrício no time. Então, para mim não tem discussão e não poderia ter discussão se Love é titular ou não. Mas, concordando, não lembro do nome do nosso companheiro aí que mandou superchat, Henderson, acho que não vai fazer mais. Acho que ele não vai fazer. Eu acho que Love o máximo que ele pode fazer é tirar do intervalo. Tirar no intervalo. Dependendo do que acontecer ali, tirar no intervalo. Mas assim, é o perfil dele. A gente já viu o perfil dele. É o perfil dele abraçar o cara e ir até o final. Ronaldo Henrique é um exemplo disso. Saiu agora. Que dia é hoje? Meio de outubro aqui. 16 de outubro. Para Ronaldo Henrique sair do time. E nada me surpreende se voltar sexta-feira. Se for titular novamente sexta-feira. E Love é a mesma coisa. Anderson abraça o cara e vai até o final. Vai até o limite. Para mim, o limite de Love já passou faz tempo. Pedro Paulo mandou um superchat aí, ó. Love, fica em casa, né? Fica em casa, é isso. Esse tom tá se multiplicando e a ilha vai ser muito áspera. Porque a frase dele, veja só, o que é que o torcedor pode fazer no estádio? A favor. O que o torcedor pode fazer a favor? Torcer. Se não for para torcer, ele sugeriu que o torcedor fique em casa. O que é que um atacante pode fazer em campo? Se ele não tá entendendo a cobrança, na hora que ele fez isso, ele deu uma munição para que parte da torcida fale a mesma coisa dele. Olha só, o seu papel. Se você não consegue exercer o seu papel, você também deveria ficar em casa. Esse é o problema. É muito problemático a frase dele. O torcedor, se reclama, ele obviamente não pode jogar um copo d'água como jogou em Chico. Isso aí, a questão é essa. Mas protestar, de reclamar, de ficar insatisfeito, isso é absolutamente normal. E ele, naquela reunião, naquele pronunciamento, ele disse que o papel era só torcer, que se não for para torcer, estava ensinando o torcedor a dizer, fique em casa, não faça isso. Então, eu acho que seria natural que se ele continuasse uma fase, que isso eventualmente voltaria para ele. E é sempre bom lembrar, quando a gente fala desse pronunciamento dos jogadores, 2 fatos, né? Que estão, para mim, interligados a essa repercussão negativa. Que primeiro é o fato em si. A fala é muito ruim, tudo ali é muito ruim, o cenário é ruim, a expressão dos jogadores é muito ruim, alguns jogadores escolhidos ali são muito ruins, mas além disso, tem 2 fatos. Primeiro é o luto. O Sport vivia um luto ali pela morte de Dona Maria, que inclusive hoje o Sport anunciou como o setor das sociais Dona Maria, um belo gesto do clube. E o fato 2 é que, acho que 2 dias antes, ou isso foi no dia seguinte, tinha dado 24 mil pessoas na ilha, pô. 24 mil pessoas na ilha num sábado e 8h30 da noite. Num sábado, 8h30 da noite, 24 mil pessoas na ilha. Acho que 9h30, não?
Não foi 8,5. 9,5, né? Não sei, enfim, Tá. 9,5, 8,5. Mas os caras simplesmente. O que é isso, porra? A torcida chegou junto, a torcida apoiou até o final. E os caras vão lá 2 dias depois para um pronunciamento para mandar a torcida ficar em casa. Foi absurdo aquilo ali ter sido feito, ter passado. A comunicação do esporte falhou profundamente em ter deixado aquilo ali acontecer. Se o tom era outro, pode ser que eles tenham errado o tom. Mas não houve recuo, não bota, tá? né? Não houve recuo, não. Não houve recuo, não. Houve cara, a constatação de quem interpretou mal, ainda por mais interpretou mal. Sabino falou isso. Discurso, né? Adotaram esse discurso depois, né? Mas eu acho que houve um erro. Eu sinceramente acho que eles não se juntaram para falar naquele tom. Mas aí, mas assim, mantiveram, não houve recuo, não houve nada, não houve está faltando tudo no esporte, sejamos muito claros, tá? O poder que esse elenco parece ter sobre a gestão, que o treinador parece ter, é desmedido. É desmedido. A questão Igor Cariús, tá? É uma das coisas gravíssimas que tá ficando despercebido ali. Tá passando despercebido. Porque os problemas são tão grandes, Fred, que a turma dentro de campo, que a turma tá esquecendo essa parte de fora, né? Igor Cariús está condenado por manipulação da justiça desportiva. Ele está condenado por manipulação de resultado. E ele segue acolhido sob a asa do elenco. Né? Para não melindrar o elenco. Isso. Desse grupo aí que parece ter as chaves do clube na mão. Fala, Cássio. É só um parênteses para dizer aqui que nesse momento a gente tem 1.250 pessoas na live. Primeiro, assim, agradecer a galera que está aqui. Porém, só um quarto disso curtiu o vídeo. A audiência está muito grande acima do raio-x desse jogo. Primeiro, obrigado. E se você estiver aí, meu amigo, aproveita aí para quem está conhecendo o canal, que obviamente deve ter gente, nessa quantidade de gente que está na audiência aqui, que não se inscreveu ainda no nosso canal e não curtiu esse vídeo. Enfim, mas mesmo sem fazer isso, fico agradecido aí pelo volume de gente que está acompanhando nesse momento. E aí, Fred, você tinha feito também a pergunta sobre. Eu vou ser mais curto aqui. Enfim, essa questão do goleiro é uma coisa recorrente desde o ano passado, desde que Maio saiu, né? E eu coloco na figura do preparador de goleiros, que é brigão e está sempre aparecendo. Hoje mesmo estava ali já discutindo com a arbitragem. E trabalho fraco. Tanto o trabalho de desenvolvimento dos goleiros, quanto o trabalho de indicação de goleiros. Então, assim, você pega uma sequência horrível de goleiros do esporte, de Saulo, Renan, enfim, vários outros. E para sexta-feira, eu acho que eu trocava, mas sem tanta convicção também. Não sei se Jordan é esse goleiro também para chegar. Mas eu acho que assim, ele foi prejudicado ali com uma falha bizarra, que Renan não teve, né? Renan falhou durante muito e muito tempo, mas não teve uma falha daquela, deixar a bola passar por debaixo da perna, era outro tipo de falha, mas eu acho que eu trocaria, tentaria Jordan na sexta-feira, porque Denis também não... Enfim, chutou gol também, né? Muito gol, pô. Toma muito gol. Muito gol. E outra vez, olha só, e você mais incisivo, Lucas. Se fosse escolhe ou morre, eu acho que era o goleiro. Sinceramente, assim. Eu também preferia. É assim, olha só, meu irmão, veja só, eu não tenho como mudar os dois, não. Escolhe aí, um ou outro. Eu disse, meu amigo, tenta o goleiro. Porque. Dá mais 45 para Love, né? Exatamente, para tentar ganhar o jogo. Então foca no goleiro, pô. Não, é exatamente, meu irmão, porque veja só, o esporte tem, assim. Já tem 33 gols em 32 jogos, pô. É uma defesa muito mais vazada do que a do ano passado, que terminou em 7º lugar e contou nas 38 rodadas. É isso. E chutou gol, pô. Aí goleiro... É o que acho que o Cássio falou. Não tem... Ninguém faz a atuação que o Thiago Couto teve hoje. Tomou 2 gols, mas não tem um goleiro que faz a atuação. A gente do esporte não tem há muito tempo goleiro que faz a atuação dessa. Não tem. Cauê, eu nem sei se Cauê tá aqui ou tá congelado. Tô na dúvida. Tá aí. Tá se mexendo aí. Cauê, Love titular, sim ou não? Denis titular, sim ou não?
Ambos eu trocaria. Goleiro, como o Lucas colocou aí, Jordan, eu botaria Jordan, mas sem a convicção de que teria êxito. Zero. Porque para mim aí Zero. tudo o que você botar vai depender muito do dia do cara, da segurança que o cara vai ter lá no consigo mesmo. E vai ter nenhuma, né? Vai ter nenhuma, né, Cauê? Diante de tanta mudança, o cara vai entrar ali numa pressão gigante. Na pressão, até porque Jordan. Hoje a gente pode estar pedindo Jordan, mas Jordan também nunca teve um grande repertório de grandes momentos na carreira dele para você garantir que ele vai ser o goleiro. Então hoje é aquele negócio. O esporte hoje no gol é um enxuga-gelo. É você simplesmente olhar, não dá porque tá falhando demais, acima muito da média. Sai. Como foi com o Renan. Agora, Denis, olha, bicho, tu agora também tá falhando muito acima da média. É melhor, é pior do que Renan? É um no mesmo do que o outro. Talvez você escolha esse talvez seja menos ruim nesse tipo de jogo, esse é menos ruim nesse tipo de jogo, mas os dois não têm a mesma condição. Então o Jordan seria muito mais pela chance do cara ter a oportunidade de mostrar algo, e não pela convicção. Em relação a Love, tiraria, até porque passou a ser o cara que não estava contribuindo para ser muito danoso. Porque a partir do momento que ele deixa muitos dos jogos que ele estava muito mal, não fazia gol e não ajudava na contribuição ali do time, no funcionamento do time, beleza, complicava. Mas hoje passou a ser um cara que a chance chega lá na frente e ele perde num jogo como esse, e perde de uma maneira de que, como o Lucas bem colocou aí, que a gente falou até antes, bicho, ele escolheu a pior maneira possível de finalizar aquela bola, do lance da oportunidade de gol, e depois o pênalti. Então ele passou a ser um cara que, eu até usei a expressão sabotar, mas vamos dizer aqui, entre aspas, porque o cara não faz de propósito. Eu não acredito que ele faça de propósito, mas é a sabotagem diante do contexto do time, que poderia ter saído com a vitória a partir dali. Então, hoje, sobretudo pensando nesse jogo de imediato contra a Chape, teria uma modificação ali. Entraria com o Fabrício e o Daniel ali, para fazer até uma formação, se a gente for até falar mais à frente, que eu acho que vai sobre que formação, também não. Eu acho que Diego deixaria para o segundo tempo, mas por uma necessidade de abafa, até para entender em que maneira ele poderia contribuir ali. Ou talvez, se o placar tivesse construído, num jogo até mais tranquilo para ele trabalhar. Porque, queira ou não, a questão de Diego, hoje, o grande reforço de Diego é coração. É ele puxar. É um toquezinho da bola também. Né? Um toquezinho da bola. O primeiro toque na bola já foi. Mas o toquezinho. Sim, por cima da poça. Tem o toque. Não deu, foi o que Nenê fez o jogo todinho. Ele fez no lance ali. Não deu um toque na poça. O primeiro posse ele já foi em cima da poça. Coisa que nenhum jogador do esporte parecia, com 60 minutos em campo, parecia entender. Tem, mas ele não vai ser o cara que vai entregar, por exemplo, entrando de titular, 60 minutos de intensidade. Daquilo ali. De intensidade. Ele não vai dar aquela contribuição, infelizmente, para o esporte. Infelizmente. E outra coisa, se é para ter ele 45, eu prefiro que sejam os últimos 45. Exatamente. Então, a minha visão é por aí. De tentar, inclusive, tem que jogar. Montar um time. Até as minhas escolhas para esse jogo contra a Chape seria um time até mais... Bora entrar nesse tema. Não adianta a gente ficar segurando. Vamos entrar nessa escalação da Chape. Com um time mais móvel do meio de campo para frente, com Fábio Matheus, com Fabinho, voltaria com Facundo, com Alan Ruiz no lugar de Jorginho, que está suspenso, com Fabrício Daniel, e eu deixaria o menino lá, o Edson Negueba, na esquerda. Por quê? Porque daí é o único driblador, é o único que vai impor velocidade. Então, para um jogo contra a Chape, que você vai precisar quebrar, provavelmente. Ele foi hoje. Veja, para o gramado que ele tinha que enfrentar, era muito difícil para ele, viu?
Para o perfil do jogo era muito difícil e ele foi ok. A falta que ele cometeu foi boba, mas foi muito longe da área. Ela não é equiparada de Everton, não. De Everton Não, de jeito ali. nenhum. De jeito nenhum. Então ele poderia contribuir nesse jogo contra a Chape de duas maneiras. Primeiro, ser um jogador leve para ajudar nessa marcação mais alta, impedir que a Chape respire na saída de bola, e por isso a minha escolha entre Fabinho e Felipe seria Fabinho por conta disso, para dar uma maior intensidade de pressão na saída de bola dos homens da Chapecoense, aquele calor na Chapecoense, os 45 minutos iniciais, e aí você tem Facundo, Ruiz que faz isso, Fabrício Daniel como centroavante também conseguiria fazer isso, e Negueba ali na esquerda. Vamos lá. Então o time de Cauê seria Jordan, Everton. Jordan, Rosales voltando. Rosales volta, né? Rosales volta, isso. Rosales, Thierry, Sabino, Felipinho. Sabino, eu acho que Thierry volta. Eu mudaria aí. Rapidinho, Lucas. Rapidinho. Fabinho e Fábio Matheus. Alan Ruiz no meio, Ruiz, Negueba e Labandeira e Fabrício na frente. E Fabrício Daniel. Isso. Jorge, pensando, eu não estou nem dizendo isso. Eu não estou nem apontando esse time como time ideal para até o final do ano, não. Eu pensaria jogo a jogo. Eu acho que para esse jogo seria isso. Lucas. Conforme o JP disse ontem, o Vitória está fazendo exatamente isso na 2. Eu faria uma mudança nesse time aí. Para mim, outro que já deu é Sabino. Então, eu iria com Alisson, Cassiano e Thierry. Minha dupla de zaga. Thierry vem muito mal também, vem de sequência ruim de jogo, gol contra, pênalti, mas, enfim, ainda é o capitão do time. Iria com Fábio no lugar de Felipe? Fábio e Felipe. Então você também muda isso, né? Ele botou. Qual foi a. Ele botou Fabinho e Fábio, não foi? Foi. Fabinho tá suspenso, não, né? Fabinho não. Eu tentaria na lateral direita ele. Antes de lembrar de Rosales, eu ia botar Fabinho na lateral direita. Também botaria. Mas tem Rosales voltando. Com a volta de Rosales, eu iria de Rosales na lateral direita. Tem hora que sai, pode ser ele. Iria com Felipe e Fábio. E Jordan, né? E Jordan. E eu até falei lá no começo que talvez meu time tivesse Fabrício e Diego, mas eu concordo com a argumentação que mas vocês... Mas tu iria na bandeira, na direita mesmo? Eu iria com Labandeira e deixaria o Negueba. Já que jogou agora, jogou nesse campo aí, deixa jogar na ilha. Não, o Negueba com certeza, Cássio. Primeiro que praticamente dobrou a quantidade de curtidas aí, valeu. E sobre as mudanças, como já disse, eu acho que não trocou Renan por Denis? Não, mesmo, tem que seguir o critério. No critério, a Denis não tá... Demorou pra caralho pra trocar. Então, eu não teria trocado, viu? E eu não teria trocado. Mas assim, o que Jordan fez assim também foi numa posição tão sensível quanto tem sido do goleiro. Jordan não podia ter tido uma falha daquela como ele teve no CRB. Foi assim. Aí, tipo, não é uma falha no goleiro, é um problema no time. Aí o cara que pode ser solução faz um negócio daquele, assim, ficou muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, Denis não tem nenhum, nesse momento está sem lastro. O Sport simplesmente toma muito gol. E na mudança, por exemplo, eu tentaria primeiro o goleiro do que a zaga. Sabino, apesar de fisicamente não parecer o ideal, a volta de Rafael Telles também não vem fazendo uma boa série B, caiu muito de produção, mas a dupla tem que é o que o Sport tem de melhor da defesa, tá? Entre os zagueiros, assim. Mas uma coisa Sabino já não é, pô. Sabino já não é. Não, mas é uma coisa que, mas, veja, funcionou na primeira divisão há 2 anos, funcionaria na segunda, funcionou no passado. Eu acho que tem outras situações para corrigir. Mas, por exemplo, se fosse para trocar um zagueiro, seria Alisson Cassiano. Mas, assim, eu acho que tem outras situações de correção. A cabeça de área é um problema, para mim, é um problema muito mais grave. Assim, os zagueiros vêm errando demais, mas eles também vêm sofrendo muito acima do que era para sofrer. Tanto é que tem aquela estatística demolidora do Sport, seu time que menos desarma, menos intercepta e menos comete falta no campeonato, pô. Assim... Porra, isso até chegar na última linha de defesa, que é o zagueiro lá tirando junto com o goleiro, acontece isso tudo, é muito ruim. Então, a dupla de volante seria, que já foi dita aqui, Fábio Matheus e Felipe. Eu testaria Fabinho na lateral. Assim, Everton e Eduardo estão... Everton, um jogador da base, que sempre deu para acreditar muito, mas ele nunca foi no profissional o jogador que ele era na base. Ele era na base, era um ponta.
Era um jogador ofensivo, um dos artilheiros do time na base. No profissional, ele só chegou a ser perto disso uma vez, que foi um jogo contra o Bahia. Curiosamente, na Série A ele foi melhor do que... Mas foi aí... melhor da ponta, foi melhor na canto do que lateral. Mas está muito não, mal. Lateral na Série A. Defende muito mal. Lateral. Mas eu estou dizendo, o melhor momento dele na Série A foi aquela reta final da pandemia. Foi, pô, ele jogou bem ali, fez aqueles 3 gols contra o Baiano lá. Ele fez uma Série A de lateral muito boa, pô. Ele fez muito boa e defendendo bem, mais do que ofensivamente. Ele defendia muito bem. Mas ele está defendendo muito mal. Então, assim, se for manter os dois laterais, ou testaria Fabinho. Mas, meu irmão, se o Fabinho não guarda a posição, bota pelo menos. De novo, esqueci. Bota Fabinho ou Rosário, um desses dois aí. No ataque, eu começaria com o Diego Souza ou com o Fabrício Daniel, no lugar de Love. Até porque, embora o time e o treinador verbalizando e a direção pelo silêncio, a relação que se tem com a torcida é muito ruim. A não escalação de Love, para esse jogo específico, por essa sequência específica, poderia ser um pouco de uma resposta sobre uma insatisfação. Porque a escalação de Love seria simplesmente o fato de simplesmente nada gera insatisfação em Henderson. Assim, isso eu acho que isso acaba não tendo um elo. E o Sport precisa ter esse elo. Sempre teve, embora Henderson tenha falado que a Ponte Preta não tem porque temer a Ilha do Retiro, porque joga com Corinthians e Palmeiras, embora não tenha enfrentado esses times esse ano, e esses jogadores não tenham jogado, mas a própria campanha do Sport mostra que sim, a Ilha faz diferença. É até curioso ter dito isso, porque a campanha do Sport diz isso. O time fora de casa não consegue vencer, e dentro de casa vence quase todos os jogos, ou vence a maioria das partidas. Então, e não é por campo, não. Por campo, talvez, mas é por pressão. Pô, outros treinadores já falaram isso, outros jogadores já falaram isso. É algo natural. O mando de campo é algo natural no futebol brasileiro. Não se inventou a roda com isso, não. Muito bem na Ilha do Retiro. E ter esse fator mando de campo, já que são 3 jogos na Ilha, são 3 na Ilha e 3 fora, seria essencial. Mas eu não consigo ver a costura desse elo. Eu acho que me parece que a relação vai continuar desse jeito até o final. E a própria entrada de Peglo na reta final mostra que assim, não tem ninguém encostado, não. Vai continuar tendo oportunidade. Mas ali era o que tinha para botar na frente. Era só tirar o volante e botar o que tinha. Foi o que tinha ali. Ou tentar outra coisa. Mas no fim das contas entra Peglo. Ou seja, enfim. Ali, cara, se foi realmente para botar uma pessoa mais ali na frente. Minha opinião então, é seguinte, goleiro, lateral, Jordan, Rosales ou Fabinho. A dupla de volantes, a zaga seria Sabino, ainda seria Sabino e Thierry, Filipinho na esquerda, Jorginho está suspenso, pode ser Alan Ruiz. O Negueba o Negueba não gostei da escalação dele pelo campo, como eu falei. Mas se a Ilha não chover na sexta-feira tiver o campo, eu acho que ele merecia, já que ele até porque o treinador tem que ser coerente. Se o treinador colocou o cara nessa fogueira de Caxias do Sul, nesse campo, não é possível que ele não vai colocar ele. Eu disse, meu irmão, agora tu tem uma condição muito melhor para jogar. Então, assim, e se isso não acontecer, vai ser muito difícil de entender, tá? Muito, muito difícil de entender. Porque se o cara foi titular em Caxias com um gramado desse jeito, que dê uma oportunidade para ele no campo seco, provavelmente seco, contra a Chapecoense, num jogo mais acessível como era esse no jogo de G4. Meu time para sexta é Jordan ou Renan. Eu não iria de Denis de jeito nenhum. Iria de Jordan. Acho que chegou a hora. Já que tem que mudar, você tem que ficar mudando. Pronto, eu concordo com essa ressalva também. Se a mudança for para Renan, também aceito. Eu só não votaria com o Denis. Eu iria de Jordan ou Renan. Rosales ou Fabinho, mas Rosales. Tá? A dupla de zaga eu não mudaria. Eu iria de Thierry e Sabino mesmo. Filipinho na esquerda. Felipe e Fábio. Para mim, minha dupla de volante seria Felipe e Fábio. Alan Ruiz, e eu tenho uma inversão em relação a vocês na frente, que eu iria com Edinho, porque eu acho que Edinho e Labandeira é muito 6 por meia dúzia, e eu fico com Edinho por um motivo, as cobranças de bola parada. Eu acho que o Sport é um time muito frágil nesse fundamento, e Edinho ele é o melhor hoje, depois da saída de Juba, ele tem a melhor bola parada, tá? E eu iria com o Edinho por isso. Tá? E fez no gol também, tem uma peça de moral. Tá? Mas o que vocês acham?
Porque assim, cá entre nós, isso é o que a gente pensa. Vocês acham que há alguma chance, eu não vou falar o time todo não, mas há alguma chance de Love ou deles não jogarem? Eu acho que jogam os dois. Também, acho que joga os Eu acho dois. que jogam os dois. Jogam os dois. Anderson não vai tirar Love. É o velho depois de ter dito isso, perdido né? no pênalti. Dito essa pergunta, essas nossas respostas. Dito essa loucura da gente. Dito isso, tudo que a gente falou aqui nos últimos minutos, Denis e Love. Denis e Love. Eu acho que ele Fred. poderia até tirar Love em outro momento, mas depois do pênalti ele não vai querer, como Só se se fosse criarem jogar uma Love. É. Isso. Ele não vai querer Musculazinho e tal. botar Love como se fosse assim. Ele não vai querer. Como se fosse Banco não vai. o Banco não bandido vai. na história. Banco não vai. Vou botar as sociais ali no pé do vidro. No Vai pé. não. Ô Fred, deixa eu só rapidamente aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu abri o Twitter aqui, estava vendo alguns comentários e revi o vídeo do gol anulado. E para mim, parece, queria que vocês olhassem depois, que o juiz marcou impedimento, velho. Eu vi o lance, eu acho que é falta. Eu acho que não. É, Eu acho que é o braço assim, mas ele veja, aponta para onde foi a falta. Eu acho que ele aponta quando foi para a falta. Não. É isso que eu ia dizer. Ele faz o gesto do braço e depois, se você olhar ele andando, a falta foi fora da pequena área. Ele vai até dentro da pequena área, que é mais ou menos onde estava Fábio Matheus, para dizer onde o cara ia bater onde o cara ia bater ali a reposição de bola. Então, para mim, isso tem o braço e ele entra na pequena área para dizer onde o cara ia bater, que é onde o Fábio estava. O Bandeira ele não levanta em nenhum momento a bandeira, certo? Ele quando ele marca, eu tenho a impressão que ele marca a falta de Sabino na jogada. E aí ele levanta o braço como esse gesto aqui pode ser jogada perigosa, pode ser considerado impedimento, mas se é uma falta normal, teoricamente não precisava levantar esse braço. Exatamente. Por isso que eu falei na abertura do programa, Minhoca, que ontem eu e Cássio, você até participou um pouco também desse momento, a gente teve um longo debate sobre procedimento do VAR, mais do que sobre a marcação em si. E eu acho que hoje, de novo, já que o Lucas trouxe a questão do gol, hoje, de novo, o debate é mais pela condução do árbitro do que pela possível falta de Sabino na jogada, porque assim, na pior das hipóteses, o árbitro deveria ter deixado a jogada seguir e ido consultar o VAR. Perfeito. É isso, antes de você chegar, é isso que eu estava falando com o Cauê e Lucas no off. Veja só. Não faço. Veja só. Poderia ter sido falta, poderia ter tido revisão, não tenho problema nenhum com isso. Não é questão de roubado, não é questão nenhuma disso. Mas a forma como ele procedeu no lance é algo que não acontece mais hoje em dia. Hoje o lance corre. Ele não permitiu, já que ele marcou a falta logo, ele não permitiu que o lance corresse para ter alguma dúvida. Poderia ter sido gol, aí ele marcar a falta. Foi falta, mas vamos revisar. Na hora que ele faz aquilo ali, ele simplesmente não permitiu a dúvida. E ele tratou como algo muito claro. A gente não sabe se ele marcou falta. Ele pode ter marcado impedimento mesmo. Não, aí se marcar impedimento, aí ele volta a não, 2024. Eu estou dizendo assim, porque tinha um jogador adiantado, mas era do lateral, que não existe, isso, né? Impedimento para esse lance. E eu não sei, já vi árbitro marcar impedimento. Seria um erro bizarro. É um erro para pegar uma geladeira aí, ó. Boa sorte aí, 2024. A gestão dele é péssima. Achei falta, tá? Eu achei que ele marcou falta. Também. Eu achei falta, inclusive. O gestor dele é péssimo, porque tem um momento que o cara acha até que ele vai dar o gol. Ele faz assim. Porque ele aponta para lá pro meio de campo. Aí depois traz a mão para cá e levanta outra. Mas ele já tinha apitado antes, né? Do chute do. Já tinha. Fiquei com essa sensação ele apita na hora do chute. Ele apita entre o chute e a bola. E a bola em segundos. No entre o chute e a bola entrar. Tanto que ninguém para, goleiro não para, ninguém para. A jogada não é. Não sofre qualquer interferência. Não é feito aquele Sport Palmeiras de 2009. Isso, não é. Que ali mas ele apita, apitando, não há uso do VAR. Isso. Ele tem que fazer, é isso que eu estou falando. Ele não permitiu a dúvida. Ele apitou, apagou a jogada. Aí, eu acho que foi falta. Eu acho que foi falta. Achei falta. Mas se tivesse o VAR, eu não sei se manteria falta, não, tá? Também acho. Porque foi uma faltinha muito faltinha. Muito no limite. Porque aí você vê a avalia a intensidade. Aí o perigo de gol marcou e tal. Não dá para avaliar. Porque na revisão, você avalia a intensidade, avalia se realmente aquela mão, o braço sabendo que tem que ser um lance objetivo, Cauê. Tem que ser um lance bem objetivo. Assim, é uma falta muito descarada. Esse era um lance interpretativo. Se ele deixasse rolar a jogada, talvez o VAR não interferisse, entendeu? Luiz Eduardo Martins escreveu algo muito, muito, muito pertinente aqui no chat.
Fica a pergunta: se a jogada do zagueiro em cima do atacante teria marcado pênalti? Jamais. Aconteceu, minha gente. Aconteceu. O lance, para mim, foi similar ao lance em Diego Souza. Não, o lance em Diego Souza, Diego Souza com uma pênalti. Para mim foi muito similar. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, cara, se sair um gol aqui, eu tô ferrado. Não, ele tá ele estaria ferrado por quê? Não teve nada de polêmico no jogo. Não, eu sei. Estaria ferrado. Assim, é porque assim, ele lança mais um minuto por conta do gol. Eu aviso ele pedindo mais um minuto. Mas imagina que foi por conta do gol, né? Veja só, eu acho que a repórter tentou. Eu até falei com os caras aqui também. Eu acho que a repórter tentou chamar. Ela, inclusive, termina o jogo sem dar informação. E eu acho que era justamente para sinalizar um minuto, até porque o jogo realmente termina com um minuto adicional. Inclusive, por ter falado isso, eu estou até aqui no site da CBF e ainda não saiu a súmula, tá? Porque na súmula ele informa quanto tempo adicionado é preciso informar, né? E, enfim, dá para tirar essa dúvida já, mas nesse momento ainda não entrou a... É quase prática dar mais um pelo gol. Total. Eu acho que deu mais um, assim, eu acho que não tem... Eu estava tratando com 52 já. Exatamente. 52. Então foi um lance realmente estranho. Veja só, se ele tivesse anulado pela falta e o VAR tivesse confirmado a falta, eu não estaria agora falando em injustiça, não. Eu aceitaria que o VAR marcasse aquela falta, confirmasse aquela falta. Mas eu acho que a condução dele foi errada. Ele teve um erro de conduta, um erro de processo. Ele errou no processo aí, enfim. Mas enfim. Como a gente acha que foi falta mesmo. Ele estava marcando, né? E o gestual dele o gestual dele não ficou claro o que foi que ele marcou. Ele marca tudo, a mão vai para o gol, vai para o lado. Terrível. É o bom e velho perigo de gol que a gente conhece bem e não é de hoje do futebol. Né? Já foi pró e contra todo mundo na história do futebol, mas vale muito, né? Valia muito no instante. Seria uma virada alucinante do esporte, né? A gente tá quantas pessoas agora? Era o acesso, Fred. Era o acesso. Era o acesso. Mas assim, não tem choro disso, não. A gente está debatendo é só a forma como o árbitro procedeu de uma forma que já com o VAR não se procede mais. Assim, todo mundo achou aqui que foi falta. Isso é um. Mas ele não permitiu. Isso. Não é uma. Veja só, todo mundo achou falta vendo o lance. Na hora do lance, eu acho que ninguém achou falta clara, não, tá? Eu não acho que é uma falta. Veja só. Não, mas tá entendendo? Ou seja, aquele lance ali, para mim, o jogo continuaria. E depois o VAR poderia ser sinalizado: teve falta de Sabino, vem ver aqui. Aí o cara vai olhar. Mas olhar o lance e tratar como falta clara, eu não acho, não. Posso fechar minha opinião? Se ele dá gol, o VAR não anula. Se ele anula, o VAR não daria gol. O VAR seguiria a decisão dele. Porque é muito, muito subjetivo. Eu acho que o VAR não teria interferência. Cenário. Porque é uma disputa no alto, tem ali uma trombada nas costas, tem uma margem, e aí ele marcou a falta. Ele poderia não ter marcado. O tal do Anderson Moreira ia estar grande demais, os 3-2. Ele ia entrar aqui, não. Outra coisa, né? Ele ia entrar com o Edinho, pô. Ia entrar com o Edinho. Seria um resultadista dos grandes, né? Assim, manda o link. Ele ia dizer, manda o link aí. Cadê o link? Manda o link. Deixa eu entrar aí nesses caras aí. Pra acabar com esses caras. Se ele subir, a gente manda o link para ele. Eu prefiro ele me esculhambando do que eu esculhambando ele, deixando muito claro. Total. Eu prefiro que na última live do ano, ele entre aqui, me esculhambe o programa todo do que. Os caras aí da imprensa, do podcast 45, não acredito. Eu tenho que entrar para esculhambar ele. Deixa ele, eu quero que ele. Se quiser ficar, eu não ficaria muito calado, não. Agora lembra que eu acho que tem como apontar, veja só. Fred. O Vasco subiu no passado e o Vasco subiu sob críticas. Veja só, o acesso é simplesmente uma missão cumprida. Mas não quer dizer que foi tudo às mil maravilhas, não. É pelo contrário, né, Cássio? Puta que pariu. Isso que eu tô falando. É porque para não tratar, subiu, então chegar com o peito, não. Fez muita besteira durante o ano, mas apesar disso, subiu. Eu acho que o gol de Edinho salvou o emprego dele, porque eu acho que hoje ele caía. Todo jogo acontece isso. Todo jogo tá salvando, mas hoje eu acho que ele caía. Todo jogo salva o emprego do cara. Hoje eu acho que ele caía. Eu não acho, não. Eu acho. Eu tinha uma finalização, eu recebi uma mensagem, sábado. Eu recebi uma mensagem sábado, depois do empate entre Novo Horizontino e Tombense, assim, ele é muito largo. Porque
se sai do G4 nessa rodada, Sim. abrir a porta para ele cair. Mas eu acho que mesmo caindo para quarto, perdendo o jogo, com as escolhas, com o que aconteceu, tem uma chance real dele cair. Eu acho que teria, sim. Anderson Mas sorriu agora- quando começou a chuva. Quando começou a chover, ele Já é pôs. desculpa, né? Pronto, já temos aqui o argumento. Total, pô, total. Vamos fazer uma Fred, sequência. Agora, Vamos só falar- lembra que a gente no começo, ainda no assunto Anderson, a gente no começo do ano, esporte voando, esporte bem, melhor ataque do Brasil, a gente falava muito aqui, né? E a gente criticava muito as escolhas de Anderson, e a gente até brincava, porra, mas como é que a gente critica? Ele tá, escolhe errado, escala errado, e o time vai lá e ganha, dá 4x0, 5x0, 3x0. Então, assim, agora isso acabou, né? Ele segue fazendo as besteiras dele, só que acabou o gás, né? Acabou o gás, o time não consegue mais vencer, não consegue jogar. Tá muito perdido. Vamos fazer uma sequência de superchats aqui, tá? A gente tá com Ganha dinheiro, né, meu amigo? uma Tá quantidade dinheiro aí. grande aí, tá? Liviana tira aquela velha onda, né? Após a reunião da Conmebol, Marcelo Paes foi em Caxias do Sul e desligou a drenagem do Alfredo Jaconi. Rapaz. A drenagemzinha foi sofrida, viu? Foi sofrida. Rapaz, mas velho, o mundo, Tem condição de jogo, o mundo não. é foda. O eclipse demora, velho. O eclipse passa aí 28, vai passar 28 anos depois, meu amigo. Esse negócio Veja. assim. Isso aconteceu de um lado, acontece do outro. Futebol é foda com esse negócio, velho. Assim, E eu assinei esse gramado desse jeito quando eu vi, viu? de qual? Quando eu vi o gramado Rio. desse jeito hoje, eu Legal. assinei, eu achei bom. Eu Mas achei tu esquece bom. a tua defesa, né, Fred? A bola aérea Não da tua esqueço, defesa. não esqueço, Não não, nem meu esquece. goleiro, nem meu goleiro. E ainda agradeci Matheus Vargas não jogar, porque ele era perigoso nesse gramado. Também. Mas meu goleiro e minha defesa assustam. Porém, era um cenário melhor do que a CNTP. Condições normais de temperatura e pressão hoje. Eu não queria. Era 3x0 com 25 minutos de jogo. E Léo Fontinelli falou, quando viu o gramado, falou assim: o esporte, meu amigo, o esporte tem pneu de chuva, pô, já acostumado. Jogou em casa, esporte jogou em casa. O pneu de esporte, na verdade, é rally, meu amigo. É diferente. Vamos para Ele mais um aguenta superchat. qualquer piso. Paulo tá dizendo que a gente não leu a mensagem dele semana passada e chamando a gente de filhos de Love. A gente merece. Lovinhos. Manda mensagem, manda Manda aí, mensagem. pô. Pode Manda mandar aí outra de graça. mensagem, pô. Manda de graça aí um comentário mesmo. Vocês procurem aí que o chat tá muito ágil para achar comentários, tá? Pedro. Mário Santos Rigor. Valeu, Mário. No empate de Esporte e Juventude, mais um golaço do meu Vitória rumo ao título. É o Cumpriu tema a daqui a liderança. pouco, tá, Márcio? Daqui a pouco a gente vai entrar no raio-x. Uma vitória da do Série B. Juventude hoje teria ameaçado bem, assim, Teria o bastante título bem. do Vitória. A sequência de Juventude é muito tranquila. Eu já deixo o convite para Márcio e vários outros torcedores do Vitória que não assistiram a live ontem. O libelo aqui. Tem que tá bom. Você tá vendo, não, porra? Tá só aqui. Uma libela tomar no cu, porra. A libela, meu irmão. Caralho, volta aí. Volta aí. Foi foda que a miserável tá aí. Vou ter que tirar, porra. Esse negócio tá voando pra cá, porra. Já faz o corte aí para botar aí nas redes sociais aí. Eu ia dizendo, né, ao torcedor do Vitória, que caso ele não tenha assistido a live de ontem, a gente já fez até um pré-raio-x, né? Falou bastante da questão do Vitória, que passou dos 60 pontos. E a gente tem um recorte só do trecho do Vitória, tá? Aqui no nosso canal mesmo, um recorte longo, um recorte maior, quase que um programa formatado, um trabalho muito legal que Caio Cortes faz. Tá? E não é todo mundo que tem um editor de imagem chamado Caio Cortes. Caio Cortes é foda. Caio Cortes é igual a Eric Bandeira, né? São os dois melhores sobrenomes. Então, só que Caio Cortes não é o sobrenome original. Foi batizado por nós. Mas temos aqui, né, um especial bem legal para quem não viu. Mas daqui a pouco a gente vai entrar um pouco de novo na questão Cara, do a turma Vitória. é muito boa aqui no chat, dizendo é o presente de Cássio, a Helder já botou aqui. É a libela do acesso, repasse para não quebrar a corrente. Muito bom. Gleidson Carneiro, grande Gleidson, obrigado pela força. Sou da Bahia. Opa! Veja só, uma letra. Meu sou da amigo. Bahia. Como muda? Torço pro Vitória, já cravou campeão, tá? Agora também ele podia ajudar, né? Sou de Salvador.
Ele jogou Não, mas aí Ele ainda botou Bahia em caixa alta, pô. tem zero problema para ele aí, pô. Sou da Bahia, torcedor do Vitória, tá? Que ele já crava aí como campeão. E diz que assiste sempre a gente e nos parabeniza pelo nosso trabalho. A gente que agradece. Leidson, valeu a força, meu irmão. Edson Asfora, sempre presente também, direto do Canadá. E ele entra, Cássio, dá uma força. Parabéns ao maestro Cássio Zirpoli. Minha humilde contribuição para ajudar no presente. Um forte abraço. Vamos buscar um presente para ele aí. Quem Vocês estão me devendo dois, né? Vocês estão me devendo dois do Agamenon. Do Fire. Veja só, vamos buscar a versão 2024 daquele casaco clássico. Deixa quieto. E um abraço para ele, porque cara, ele mora no Canadá. Tem outros ouvintes nossos lá no Canadá. Muitos. Talvez seja o país que tenha mais ouvintes. E ele que é um leitor do blog também, inclusive. Grande Edson Asfora. Mais superchats, vamos neles. Danilo Paz. Voltar com o Venturismo. 5-3-2, Fabinho na zaga. É um desenho. Eu consideraria bastante para esse jogo de sexta-feira. Bastante esse desenho. Mesmo com o Rosales, eu consideraria. Mais um superchat. Já perdeu a aposta, maestro. André, lembra a aposta do Veja Só, mas já jogou o Veja Só. Eu falei isso hoje. Falando em aposta, ficou perto de sair, meu amigo. A onça lutou. A oncinha lutou, só que aí, meu amigo. Quase volta. Olha, o meu. Daqui a pouco. Vai mostrar hoje de novo o Pique Esportivo? Pode ser. Não, né? Pode ser mais tarde. Aquele meu pega-visão lá, das 5 dicas que tinha ali, 4,5 aconteceram, de certa forma. Já quem botou Wagner Love como destaque, passa no RH, né? Salve Avelar. Maestro falou, veja só, já tomou a primeira dose. Salve Avelar. Tu deixa o celular com 5% de bateria, tu tomou a dose. Salve Avelar é Fortaleza, né? Fortaleza. Fortaleza assistindo a live da Série B. Deve ser assim. É para abrir um Scott, né, meu irmão? Que os caras assim, quando os caras vêm pro raio-x da Série B, assim, ó. Eu acho que o cara já é fã, pô. Mas tô brincando. Mas, veja só. É porque a realidade é completamente diferente. Tranquilo, assiste pra rir. Meu irmão, a gente tá falando aqui de um jogo, porra, que o árbitro não. Faz um negócio desse aos 51 do segundo tempo, chuva a porra toda, o cara tá aqui, ó, mesmo. Daqui a 2 semanas tá no Uruguai jogando final internacional. O cara tem que abrir botar uma dose, tanto que ele falou. Isso já foi a primeira dose. Ele é aquele que vê escondido da esposa. Ele vê com luminosidade de 5% de celular. Tem moral para tomar uma dose segunda-feira, não. Vai por mim. Tá escondidinho ali na cama. Aqui, ele, ó. Eu venho pela resenha. Tá embaixo do edredom, fone, só. A turma da aposta. Chegou a turma da aposta. Michael Oliveira. Apostar nesse momento do esporte é renda fixa, é foda mesmo. Sobretudo fora de casa, o golzinho antes dos 15 aí tá passando a ser uma aposta muito boa, viu? Renda fixa, como ele falou, renda fixa. Bota fé, meu irmão. É um CDB, o esporte conseguiu transformar a sua performance em um CDB. Gol antes dos 15 é quase. Porra, é impressionante, pô. 11. Mais um superchat. Parabéns, Cássio. João Oliveira, grande João, sempre presente aqui também. Exatamente. João, lá em Olinda tinha uma festa, um grupo que chamava Grupo Festa. Fred deve lembrar, Grupo Festa que fazia aniversário. Eu já citei aqui, né? De Tonel, que o filho dele se chama Marcelo Baldi. Marcelo Baldi. O Grupo Festa era muito clássico lá em Olinda. Nunca participei de uma festa do Grupo Festa, não, mas só estou dizendo que tinha lá. Mas aqui o Grupo Wagner, o outro grupo. É difícil ter festa. O Wagner tá foda. Hugo Lima trazendo verdades aqui no chat. Não existe. Não existe Fábio, o melhor volante, ser banco desse time. Fabinho atrapalha demais. Sempre deixa espaço na marcação e não consegue dar um passo vertical. Nem acho que Fabinho atrapalha tanto, não. Mas Fábio a disputa é com o Fabinho. Mas assim, Fábio ser reserva desse time é um absurdo. Fábio é o maior injustiçado desse elenco 2023 do esporte. Ainda assim, fez com o Pedro Martins lá no começo, numa proporção muito menor. Mas com o Fábio, ele ter tirado o Fábio desse time, e ter na coletiva passada, eu até tuitei isso, dito que
Ah, Fábio perdeu a vaga. Fábio, no momento, era criticado por todos. Por quem? Fábio teve instabilidades, óbvio, mas foi criticado por todos. Teve um clamor pela saída de Fábio, não teve. Não teve, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi Concordo, uma das Lucas. coisas absurdas que ele falou na última coletiva. Eu concordo, viu, Lucas? Para mim é o jogador mais injustiçado. Já tem alguns, tá? Tem. Já tem alguns jogadores injustiçados. Eu acho que nesse momento faltam 6 jogos para acabar o campeonato. O Sport precisa de uma oxigenação para esses 6 jogos, tá? O Sport tem boa oportunidade de vitória em 4 deles. E 2 pedreiras. Tá? O Sport ele tem uma oportunidade de tentar vencer Chape, Mirassol, Ceará e Sampaio. E 2 pedreiras contra Atlético e Vitória. Agora. Lembrando que desses 4 que você coloca, 2 são fora, né? 2 são fora. Mirassol e Ceará e Mirassol. Asterisco aí. O Sport precisa de um novo perfil. Tá? O Sport de Jorginho, Peglo, Labandeira, Love não consegue os 10, 11 pontos que o Sport precisa. Tá? 12, talvez. Talvez seja muito 12, não sei. Talvez 9, 10, 11, enfim. Estaria muito sob risco. A gente vai fazer o raio-x da Série B daqui a pouco, a gente tenta chegar nesse número. Então, o Sport precisa. A gente conhece Anderson, então eu nem vou falar aqui de ser titular ou não. Porque Anderson, a gente já falou o ano todo, tem sua própria lógica aí, sua própria linha de trabalho. Mas o Sport precisa que Fábio, Alan Ruiz, Fabrício Daniel e Diego Souza joguem mais tempo. É urgente. Esses 4 jogadores precisam jogar mais tempo. E desses 4, Fábio precisa ser titular. Eu acho que Alan Fábio Ruiz precisa ser titular. E Fabrício Daniel também. Eu acho que só Diego Souza, pela questão física, que eu seguraria um pouco. Vamos mais um superchat. Grande André, né? Mais uma participação aqui. Diz que já nos assiste há 3 anos, tá? E vê programa esportivo desde que a Deval Barros era Transamérica, lance final com o Léo Medrado. E ele pode dizer que o 45 Minutos é o melhor programa da atualidade do Nordeste. Porra, André, obrigado aí pela força, pelas palavras. Tá? E agradecemos muito, meu irmão. Estamos trabalhando o possível para que realmente a gente consiga fazer, né, nosso conteúdo chegar com qualidade, chegar de forma muito honesta para todo mundo. George Sanguineto. Ou Sanguineto, acho que Sanguineto, né? Grande George. Me tire uma dúvida. Não tem muito como tirar essa dúvida, não, tá, George? Cássio Zirpoli, você é o convidado, o escolhido para responder essa pergunta. Como é que no jogo contra a Ponte tinha mais de 25 mil pessoas com a arquibancada do placar separada para a torcida da Ponte e a lotação é de 26 mil? E ele diz que Veja só, de demitir isso. Com os números que o Sport vem divulgando, a partir da capacidade oficial liberada, assim, me parece que em algum momento pode alguém olhar e falar assim, você... Acho que você está tendo algum erro aqui nessa presença de público. Não está batendo, não. Porque eu acho que algumas vezes o Sport está tentando fazer muita gente de besta, assim, que coloca essa reclamação de forma bem clara. Não é acusação, não é nada, não. É só um fato. Se o estádio está liberado para 26.345 pessoas e o público se aproxima disso e a geral do placar não tem um ser humano, significa que se colocou mais pessoas em outros lugares acima do permitido. Porque a permissão atual de 26.345 pessoas, ela considera quase 3 mil na geral do placar, que foi o que o Ceará teve na final da Copa do Nordeste. E outro jogo que teve o mesmo público foi contra o Retrô. Como é que pode ter tido o mesmo, todos os ingressos vendidos, como é que pode ter tido 26.345 se o jogo contra o Retrô não tinha 100 pessoas na geral e contra o Ceará tinha 3 mil? Então, assim, não é uma acusação, é simplesmente uma constatação. Não é acusação, é constatação, assim. Assim, eu não sei como é que se convence, eu não sei como é que se justifica isso, não. Me parece impossível. Se um lugar tem 3 mil, não tem ninguém, e o público é basicamente o mesmo que seria se aquele lugar tivesse 3 mil, essas pessoas estão no estádio, mas elas devem estar em outros setores, acima do que era para ter. Enfim, é o Esporte Clube do Recife. Décio Jaime Araújo, obrigado, Décio. Negueba entrou na fogueira.
campo pesado, fora de casa, pressão, e jogou muita bola. Menos grife e mais fome é o que falta no Sport. Concordo 100%. Acho que faltava no Sport. Hoje não faltou isso, não. Eu acho que o time batalhou. Hoje faltou bola, faltou inteligência em alguns momentos, tal, mas assim, em alguns jogos eu acho que o Sport foi muito passivo. Um time passivo, permissivo. O Sport é passivo quando as coisas estão aparentemente sob controle. Ele é passivo. Mas não, quase nunca tá, pô, tomar gol no começo. Faz tempo que não fica sob controle. Mas mesmo em outros jogos, tomando gol no começo, o time já foi lerdo. Eu acho que hoje não. Acho que hoje foi um time que batalhador. Mas batalhador no sarrafo muito abaixo do que era para ser. Mas veja, até o segundo tempo, que o time saiu do primeiro tempo com outro semblante, outro time, que era para ter saído vencendo o primeiro tempo, por mais que nem merecesse. E aí você volta para o segundo e o time parece que, de novo, aquela coisa, tem de novo o domínio do jogo, agora vai ser do meu jeitinho aqui, vai sair quando quer, aí toma um gol de novo para acender de novo, para correr atrás do prejuízo. É um time que acha que vai resolver sempre. Lucas, deixa eu te pedir quem sabe faz ao vivo aqui, Lucas. Eu tô desesperado de sede. Toca alguns superchats aí. Eu sempre espero pelo pior. Eu tenho certeza que você estava desesperado. Eu preciso do banheiro, que nem Atos. Eu tô com muito. É só isso, vai-se embora beber água, vá. Toca alguns superchats aí, por favor. Bora. Lampionscast. Absurdo e faz tempo que não entendo porque de Jordan não ter recebido ainda outra chance por um erro bizarro que sabemos que acontece em 1 milhão. É o que a gente passou já, né, Cássio? Teve ali a chance, falhou. Não foi um erro numa posição consolidada, né? Assim, foi um erro, infelizmente, numa posição muito sensível e que na hora que ele teve aquele erro, passou a impressão e disse, tem 3 e não tem 1. E também não acredito que aquele lance seja um impeditivo na cabeça de Anderson para que ele acho que foi, sabe por quê? Porque o jogo contra o Novo Horizonte ele jogou 2 vezes. Veja, ele jogou 2 partidas nessa Série B. Ele jogou contra o Novo Horizonte na estreia do Sport. Ele foi muito bem. Ele foi o melhor, na verdade, do Sport. Foi bem. Mas ali, naquele momento, eu acho que... Mas também não era o momento da mudança na cabeça dele. E na cabeça dele era Denis, titular. Na cabeça dele era Denis. Ali, quando o Denis voltasse, o Denis voltou na primeira oportunidade dele pro Touro. E acho que vai ser Denis até o final. Denis está com média de gols sofridos acima de 1,5. Eu estava vendo aqui, Renan está com 0,8 e aí foi um jogo e meio, né? 1,5 somente. Que aí ele tomou um gol, né? Então. Minhoca, inclusive, aproveitando o parênteses, lembrei muito de você vendo o nosso Thiago Imprensa Couto sendo o melhor em campo. Não é, pô. Foi um jogo. Eu lembrei muito de você. Thiago Imprensa Couto. Porque defendeu tudo, ferrou o Sport. A imprensa, né? Quem ferra o Sport? A torcida é a imprensa. No 3-0, mas no 3-0 na ilha ele foi mal, não foi não? Acho que ele foi mal. É fraco demais, pô. Eu acho ele muito fraco. Ele é muito fraquinho. Mas contra o Sport vira Buffon. Pô. O Felipe chutava e pegava. Por isso que eu lembrei de você. Por isso que eu lembrei de você, porque você sempre comenta que ele é fraco. Aí hoje fechou. Fraco, eu acho. Contra o Sport vira Buffon. Bora, mais um aí. Francisco. Nenê provoca Love dizendo que ele vai escorregar. Aí ele vai andando sem confiança e faz uma cobrança indecente. Isso porque tem 39 anos de experiência. É um ponto esse final aqui dele, né? Assim, me surpreende como o Love, mesmo com 39 anos, uma experiência gigante, jogou na seleção brasileira, Europa há muito tempo, vários clubes, campeão brasileiro. E assim, parece que está sentindo esse peso, né? Desse momento ruim e não está conseguindo sair desse buraco, né, Cauê? É um negócio que vai... Mas eu acho que ele achou que o gol... Eu fiquei com a percepção que ele acreditou que o goleiro ia ser menino, ia cair antes. Até pela pouca experiência de Thiago Couto, dele, vou fazer, ele vai cair, o que Fabrício Daniel fez, né, de alguma forma, no jogo contra a Ponte Preta. E aí o gol vai ficar vago para colocar. E quando o Thiago Couto ficou, meu amigo, você sente o drama, pô, ali, quando o drama do cara, pô, ficou, e aí, faça o quê? Ele se perdeu totalmente, tanto que ele dá quase rasteira, pô. Porque ele ali perdeu completamente o poder de decisão. E fez vamos dizer, o óbvio, que para quem bate com o pé direito é tocar ali, pronto. Bater ali, exatamente. Tem mais aí, Pedro? Torcedor palhaço, mudou a foto, né? 2023 se tornou um calvário, não foi por falta de avisos e alertas, nada pessoal contra ninguém, mas a diretoria cavou isso.
Omissos e irresponsáveis. O clube desaprendeu a fazer futebol. Pergunta aí. Torcedor palhaço está sempre por aqui também, né? Primeiro, eu acho que ele foi até prudente trocar a imagem. Total. É melhor. Por favor, deixa na tela só para eu ler o final. Pronto. Não foi por falta de avisos e alertas. A gente faz. Tipo, não é o ponto, não é estar certo, não. É o que o Fred até brincou ali. Ele disse: se no final do ano tiver uma live e ainda só entrar e esculhambar ele, significa que as coisas no final deram certo. Você torce para dar certo. Assim, ninguém tá esperando que dê errado para dizer, tá vendo? Não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus. Mas é porque alguns elementos da construção desse esporte eles poderiam ter sido feitos de forma mais organizada, poderiam ter sido pensados de forma melhor. E acaba sendo o contrário. No final das contas, acaba sendo parte da direção da comissão querendo sustentar uma visão para mostrar que está certo mesmo, com uma clara queda assim, de desempenho muito acentuada. O segundo lugar do esporte, faltando 6 rodadas, é muito enganador. Pô. O esporte só tem 2 pontos à frente do quinto lugar. Tipo, não, é um segundo lugar que pode ser quinto na próxima rodada. Assim, basta tropeçou ali com a chapa em casa e o resto aconteceu fumo. Então, o segundo lugar não quer dizer nada, não. Até porque, ainda que não era, ou era primeiro ou não era nada, não era isso, não. O Sport poderia ser um segundo, ter um ponto a menos que o Vitória, e ser um segundo lugar mais folgado. Mas ser um segundo lugar com apenas 2 pontos significa que o time está na briga pelo acesso, naturalmente, mas que está um cenário, faltando 6 rodadas, completamente imprevisível num campeonato onde se desenhou de forma muito evidente a chance de ter uma campanha tranquila. E que até começou tranquila. O Sport chegou a entrar no G4 com 2 jogos a menos. Assim. Mas foi ruindo, e as coisas continuaram na mesma. Assim, o esquema tático acho que foi o mesmo, para dizer. Assim, não mudou, não. Trocou as peças, o esquema tático foi o mesmo. A carência de algumas posições não foi atacada, as carências não foram atacadas. E assim, no final vai ser isso. Vai ser até o final ver o que dá para chegar. Aí, de repente, numa maluquice, aí o Sport termina campeão. Veja só, se isso acontecesse, seria um título ultrapassando o outro time que está 30 rodadas liderando, ou seja, não é uma campanha, o Sport não fez uma campanha de remar, não teria sido, no caso, uma campanha de remar com tranquilidade. Nesse momento, o Sport não é um clube tranquilo. Vai jogar contra a Chapecoense com chance de vencer, mas muito pressionado, e não era para ser o cenário. Exatamente. E essa questão do esquema tático, antes de voltar para a Fred, é até um ponto que também eu destaco da última coletiva de Anderson. A de agora a gente nem viu ainda, deve ter dado quando a gente estava no ar aqui, que ele cita na coletiva, eu tentei mudar o esquema, não tentou. E ele cita jogos contra o Guarani e CRB, que uma teria jogado com 3 zagueiros e outra teria jogado com 3 volantes, e não foi. Nos 2 jogos ele jogou com o mesmo esquema. Com os 2 pontas, o centroavante, o camisa 10. Não muda não. Assim. Ele não teve. Não teve. Na coletiva ele diz que fez, mas não fez. Não fez. Ele não muda o modelo de jogo dele. Poucas vezes, quando ele mudou, foi mudar ali atrás o eixo dele de saída de bola. Isso. E só isso aconteceu depois de Rosário. Ele fez um 3-0 para a Ponte porque estava na desvantagem. O 3-0 para a Ponte foi o ato de desespero maior dele no ano, né? E outra coisa, que não precisa nem ter bola de cristal para meio que imaginar que algumas coisas que estão acontecendo hoje poderiam se concretizar. E aí eu me lembro bem naqueles programas antes de começar a Série B, que eu citei muito isso, e Minhoca eu acho que corroborou muito na época, que 2 pontos que a gente colocava de senões para o esporte confirmar a perspectiva que se tinha. Era a substituição de Juba, que era algo que a gente sabia que ia precisar ter, e o esporte não providenciou uma substituição à altura, e era uma das incógnitas que a gente colocou muito na época, de como o esporte iria consolidar aquela perspectiva de favorito ao acesso. E outro ponto, que era Wagner Love, que a gente colocou muito na época, que Wagner Love a gente tem que ver, é um cara que já tem uma certa idade. Então, uma lesão, a gente usou até isso, uma lesão pode impactar muito sobre Wagner Love. Talvez ele tivesse uma percepção até de tempo
fora de campo de Wagner Love. E o que aconteceu muito, não só fora de campo, foi a recuperação. Porque a idade existe, não tem como a gente fechar os olhos para isso. E pesou demais. A lesão de Love completamente tirou ele do eixo de que se tinha daquele grande momento dele. E que talvez nunca mais se veja. Porque o tempo de recuperação já não existe mais. Então são 2 pontos que lá atrás foram colocados, foram enxergados como possíveis algozes do esporte nessa caminhada. E os 2 se confirmaram. Ou seja, não é uma bola de cristal. Não precisava ter uma bola de cristal. Era só ter um pouquinho de cuidado, de zelo, para uma campanha que tinha tudo para ser tranquila. Tinha tudo para ser de estar agora brigando ali com Vitória. O que a gente imaginava era a fase encantada de Love poderia passar, passou. Isso se imaginava. Sim. Tá? E acho que o Sport contratou um bom reserva, que é Fabrício Daniel. Tá? Mas que não foi jogado para aquela posição. Para aquela posição ele não chegou. E depois ainda trouxe Diego Souza de bônus aí. Vou considerar Diego Souza um bônus. Bônus total. Esse era um total ponto. bônus. Esse era um ponto. 2. Suprir a já esperada ausência de Juba. E aí foi uma negligência absurda da direção. Absurda, tá? Por mais que Juba já tivesse mal dentro do Sport, era um cara que bate numa bola, que faz um gol, melhor do que os que estão aí. Tá? Melhor do que os que estão aí. E o goleiro, né? O Sport tem goleiro falhando o ano todo. Achar que deles é resolver, assim, Eu acho que só assim. É só torcer. Teve uma coisa muito destacada, Fred, nessa temporada do Sport. O Sport foi que chegou na Série B com o melhor time titular. Isso aí eu acho que era muito claro para todo mundo. Sim. O melhor time que estava jogando quando começou a Série B. Com alguma sobra. Jogando futebol. Exatamente, jogando bem, com muita tranquilidade. A grande questão é que o Sport, e aí internamente, isso ficou muito claro, né? Da maneira como o Henderson está sempre tentando repetir aquela mesma formação, se fosse possível com o mesmo time, se Juba ainda tivesse disponível. É isso, é não ter se preparado para o campeonato. Minhoca, veja só. Ele não se preparou para o campeonato, porque todo mundo que faz o esporte, todo mundo que faz o esporte tinha certeza no acesso. Com tranquilidade. Tá? Eu acho que a certeza só começou a se dissipar. A certeza só começou a se dissipar quando tomou os 3 gols da Ponte. Tu acredita que eu acho que desde a primeira rodada até os 3 gols da Ponte, a cúpula do Sport não tinha dúvida do acesso. Para mim, o tapa na cara foi os 3 gols da Ponte, só que assim, a reação ainda é muito lenta, tá? Vamos para mais superchat. André Luiz, né, referente ainda ao perigo de gol, de quando a gente estava falando do gol de Edinho, o segundo gol de Edinho anulado pelo árbitro. Né? Na verdade, ele nem é anulado o tempo, porque ele apitou antes, né? Michel Xavier, falando de aposta, daqui a pouco a gente abre o Bet Nacional aqui. Já que o Sport não vence fora, usou a sorte dele e foi de Juventude. Aí não ganhou, né? Então, perdeu aí a aposta. Guilherme Barbosa. A Libélula marcou mais forte que Sardinha. Consegui tirar. Fui com uma camisa aqui, fui empurrando. Matei não, para me matar, bicho. Aí empurrei aqui e a bichinha saiu. Já vi aqui, viu, Cássio, no Twitter, o recorte da Libélula. Vou assistir agora. Júnior Peves. Eu não sei se Júnior Peves ele conseguiu mandar a mensagem depois. Talvez ele tenha se confundido aí, não tenha mandado superchat. Júnior, qualquer coisa escreve no chat se você tem algum comentário e a gente lê, tá? A gente procura aqui, fica atento. O superchat tá muito o chat normal tá muito movimentado, a gente não consegue acompanhar 100%, tá? Mas a gente fica atento aqui. Valeu pela força, Júnior. André Luiz, mais uma vez. Deixa uma sugestão, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente volta nesse superchat de André mais para frente do programa, quando a gente abrir lá o Clique Esportivo, se a gente conseguir chegar lá hoje. Jorginho Peixoto, grande Jorginho, sempre presente aqui, acompanhando a gente, né? Do Mantos e Memórias, um cara que tem um Instagram para quem gosta de futebol, para quem gosta de camisa de futebol, acompanha a seleção brasileira sempre muito de perto, tá?
Ele mandou o time dele para esses 6 jogos, tá? Jordan, Fabinho. Fabinho é aquela questão que passou aqui por nós, né? Entre Rosales e Fabinho. Da Ilha, sexta-feira, talvez eu fosse de Fabinho, tá? Mesmo com o Rosales voltando. Que ele joga ainda essa terça, viaja. Tá? Quer dizer, jogar ele não joga, ele reserva, né? Joga assim, né? Só viaja, só Joga. viaja. É só o voo. Mas eu cogitaria em casa sim, e com o Fabinho contra a Chape. Mas ele não vai. Thierry, Sabino, Filipinho, Fábio Matheus, Felipe, Jorginho. Né? Ele aí considera Jorginho. Que não pode, Então, né? porque ele não está falando só para sexta-feira, né? Ele está falando dos 6 jogos. Jorginho Para a reta final. Fabrício Daniel, Diego Souza e Negueba. Eu gosto do time. Negueba precisa de um campo seco para saber. A gente precisa ver Negueba sexta-feira. Daqui eu vou dizer o que são meus questionamentos. Diego Souza eu ainda não começaria com ele. Mas ele tá se mostrando útil em todos os jogos, ou seja, ele precisa ser utilizado todos os jogos. 45 minutos. Não, tudo bem, mas só dizer assim, ele pode não entrar, mas vai dar 45 minutos para Diego Souza. Aqui minha dúvida do resto é se faz um meio-campo com Alan Ruiz e Jorginho e deixa Fabrício Daniel e Negueba, ou se entra um ponta. Eu prefiro, no caso, eu tiraria Diego Souza aqui e colocaria Alan Ruiz, deixando Fabrício Daniel de atacante e Negueba de segundo atacante, sem um ponta claro. Tá? Do time da gente para sexta, como não tinha Jorginho, todo mundo foi de Alan Ruiz de meia. Então, Cássio, Cauê e Lucas, com Alan Ruiz e Jorginho, vocês manteriam... Vocês foram de Labandeira e eu fui de Edinho. Eu prefiro Jorginho e Alan Ruiz, tá? Vocês mudariam tendo os dois ou manteriam ponta? Eu acho que vai depender muito da resposta que Negueba vai dar sexta-feira. E depende eu acho que o Sport ter ponta... Isso. Eu acho que ter ponta ajuda muito o Sport. Isso. Eu acho que ter o ponta... Acho que se Negueba encaixar minimamente ali, dando velocidade aquele lado que morreu, o lado esquerdo do Sport morreu, desde que Juba foi embora e que perdeu o Cariús, assim, foi amputado praticamente. Então, se Negueba minimamente ajudar ali aquele lado a dar velocidade, a dar uma certa amplitude, eu manteria ali. Porque mesmo que Ruiz ajude bastante, mas ia dar uma quebrada muito grande ficar com Ruiz, com Jorginho, com o próprio Fabrício Daniel junto. Talvez sejam jogadores não tanta mobilidade, todos para estarem ali dentro desse contexto, para pensar fazer uma marcação alta. Então, eu preferi ver qual vai ser primeiro essa resposta de Negueba e jogo a jogo. Talvez para alguns jogos fora de casa sejam necessários testar o que ele nunca testou, de 3 volantes. 3 volantes para mim Hoje, naquele gramado, era muito 3 volantes. Hoje, era muito 3 volantes. Era muito 3 volantes, contra o Avaí que não tinha esse gramado, era 3 volantes. Marcar até para mim é jogo a jogo. Começar a defender o resultado em casa também, tá? Começar, Criciúma fechava a portinha, é muito aberto, pô. É muito aberto. Para mim é 3 volantes, assim, é jogo a jogo, eu gosto do 3 volantes. Nessa dividida aí também não escolhe o Mock, não é o caso, porque dá para jogar os dois juntos, mas eu ainda sou Jorginho, junto com Alan Ruiz. Eu prefiro o Jorginho ainda se fosse para ser um só, mas eu procuraria encaixar os dois num time considerado ideal aí. Hoje meu time ideal, se eu tivesse que escolher um time ideal, seriam os 3 volantes, Jorginho e Alan Ruiz, e um cara lá na frente, Fabrício ou Diego, mais 3 volantes, Felipe, Fabinho e Fábio. Seria o meu time ideal, mas não consigo colocar esse time ideal nos 6 jogos. Com certeza não é o caso. Em casa é um jogo, fora é outro. Em casa você solta um pouco mais. Os desenhos, por exemplo, o placar, o que acontecer em Mirassol e Guarani vai ser muito determinante para como o Mirassol vai jogar contra o Sport. Esse Mirassol pode ser um duelo diretíssimo, pode ser um Mirassol já desistindo. Esses jogos, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Tá? A gente está chegando, correndo aqui. A grande questão, Fred, é que Anderson não enxerga como a gente está enxergando aqui, jogo a jogo. Anderson enxerga um modelo a ser seguido e peças aqui, peças acolá. Ele não enxerga, ele não olha o outro, ele vê só o seu. Exatamente.
Tem 2 superchats só aí, tá? Matheus desejando feliz aniversário para Cássio e dizendo que eu tava com sede, tava mesmo. Inclusive, eu trouxe. Ele botou ali os flocos de neve, pô. A sede, eu acho que faltou. Ele desconfiou de que a sua demora demorou já. muito. Demorou Perdeu não um era ano água. de vida. Perdeu um tempinho de vida. Não, se fosse é só. Celso. Um ano é foda. Um ano é muito, eu já corrigi. Perdeu. Sim, um ano é foda, porra. 2 horas de vida. Perdeu, assim, 2 horas. O balão de oxigênio não chegou quando precisava. Aí, uma horinha ali foi. Mais um aí. Torcedor palhaço. Qual o impacto de mais uma Série B na recuperação judicial do clube? Torcedor palhaço, vê só. A gente promete que mais para frente, em outro programa, a gente mergulha nessa resposta, tá? Com 2 horas de não, mas dá para responder de forma 2 horas exata agora. Não, mas veja só. Cassino tem um raio-x inteiro, tá? Não, é sucinta mesmo, veja só. É uma resposta óbvia. Eu acho que impactaria violentamente. Primeiro que o valor da SAF do esporte seria outro. Assim, enfim, eu acho que influencia bastante o não acesso. Não. Para todo esporte. Ele perguntou como, quanto. Aí a gente aí é uma pergunta que se responde em outro momento. Mas só para não deixar sem resposta, eu acho que faria diferença sim. Eu ainda vou mais além. Tanto faz diferença. Veja, ou alguém acha que a SAF do Santa Cruz vai ser a mesma coisa, o time sem série, do que seria se o Santa estivesse jogando em. Eu ainda vou mais além. Eu acho que uma permanência na Série B jogará o esporte para um ano de baixíssimo engajamento com a sua torcida. Baixíssimo. Porque eu acho que esse ano foi um bom engajamento. Ótimo engajamento. Um bom engajamento. Eu acho que vai vir uma espécie de ressaca. Tá? Porque, queira ou não, o início de ano projetou... Depende do resultado. Não, eu acho que com não acesso, eu acho que vem uma ressaca. Porque aí, Lucas, depende do resultado, ok. Mas vem ressaca no início, porra. Mas vai... Eu sei. Mas aí, vê só, na Copa do Nordeste, com Fortaleza voando, com Bahia SAF, com Vitória na Série A, vai de novo conseguir remar, é tudo muito assim. Eu acho que não é uma perspectiva de Série B, eu acho que tem que mexer muito se não subir. Mas CNTP é isso. Tem que... Diferente do ano passado, vai ter que mexer muito no time, tá? Vai ter que mexer muito no time, no elenco. Mesmo se ficar na Série B, vai ter que mexer muito, tá? O grupo Wagner tem que ser desmontado, tá? Todos os jogadores quase todos os jogadores, né, daquele comunicado precisam, né, deixar o clube e por aí vai, tá? A Série B com América Mineiro, Ceará e mais uns que estão correndo risco. Curitiba SAF, meu amigo. É uma Série B. Vem mais um pesado. Não, aí você pode ter Bahia, você pode ter Bahia, Vasco, pode ter Goiás. Não tem o que escolher. Veja, não tem o que escolher. Ou sobe ou vai passar um perigo enorme de ser uma Série B para 2025. Enorme. Mais um superchat? Ou terminamos, enfim, os superchats? Tem mais um, não. Eu acho que chegamos aí ao fim, pelo menos dessa primeira longa sequência de superchats, tá? Acabamos, perdemos aqui. Por enquanto, acabamos. Para fechar o esporte, eu peço de forma muito rápida, entendendo que a gente já está 2 horas no ar, tá? Os melhores e piores, só para a gente fechar, realmente. Agora, eu queria que a gente tentasse realmente um exercício, né, de sermos bem velozes aqui nesse... Love, Everton e Sabino. Os piores? Love, Everton e Sabino. Cássio? No blog eu coloquei Love, Everton, nesta mesma ordem, inclusive. Love, Everton e Sabino. Cauê? Sigo aí com a turma. Não ter... Love, Everton e Sabino. Minhoca, quer entrar nessa confusão? Não, né? Não, fica... Mas certamente Love o mais prejudicial. Love demais, a gente já foi um capítulo inteiro desse programa. Né? Everton também, assim, pelo amor de Deus. Terrível. E a menção honrosa a Denis é necessária. Lucas, o outro lado da moeda. Melhores. Melhor para mim, Fábio. Eu acho que eu sou um defensor ferrenho de Fábio. Eu acho que ele entrou sabendo jogar o jogo como o jogo estava proposto ali.
Ele e Diego Souza entraram nesse Exatamente. espírito. Né? Diego Souza e Edinho. O Edinho aí fez um gol e quase faz o segundo ali, num bom chute. E eu citaria Ruiz, tá? Os que entraram. Ruiz, o perfeito. Ruiz foi bem. Eu acho que o Ruiz foi bem mesmo. Eu acho até melhor que Edinho. E esses 3 que entraram foram bem também. Edinho, eu gostei de um jogador. Edinho quase virou o jogo, né? Edinho teria virado o jogo, na verdade. Chegou Não, Edinho entrou bem. Conseguiu levantar as bolas. Participou. Edinho acerta Diego Souza bola. muito mais efetivo. Edinho acerta uma bola, um cruzamento, que Diego Souza ia pegar em cheio. E Fabrício Daniel atravessa dando uma cabeçada na entrada da área. Que o narrador até achou que ia ser Diego Souza. Exatamente. A bola era para Diego Souza. Diego Souza já estava armado. Foi. Para bater. E Fabrício Daniel entra dando uma cabeçada. Entrou consciente, Edinho. Eu acho que os melhores são os 3 que foram citados. E Alan Ruiz para completar. Mas teve um jogador que eu gostei, que eu acho que entendeu bem o jogo, que foi Filipinho, tá? Acho que Filipinho entendeu bem o jogo. Foi um dos caras que conseguiu pegar a bola sem tentar jogar no campo ruim, sabe? Fazer o lançamento direto, a ligação direta para frente. Não, eu acho que ele sofreu na marcação. Na marcação também, acho. Sofreu na marcação. Ele não teve muito tempo de bola na marcação ali, naquela bola que parava. Mas eu acho que, de fato, ele com a bola, ele estava ligado, jogando o jogo que precisava jogar. Eu acho que o gol que Love perde é uma bola dele. Que a bola passa ali por todo mundo, sobra para Love e Love perde o gol. Acho que é uma bola dele ali, um chutão ali para frente para ver o que acontece. Eu tinha muito mais segurança. Quando a bola chegava nele, obviamente Everton. Né? Então, assim, era o cara que estava fazendo a saída positiva. Eu achei que Fabinho foi mal também. Fabinho não gostei, não. Não tenho gostado, inclusive. Tá? Então é isso, tá?